Boa noite, pessoal do YouTube. Mais uma vez estamos aqui para uma live aqui no canal da TechShare Talks, né? Eu sou o Anderson, estou aqui com o Henrique, para a gente poder trazer para vocês hoje uma live muito bacana sobre inteligência emocional e desenvolvimento de liderança. Então, agora, o Henrique, vocês já conhecem a gente, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos apresentar, né, as nossas convidadas de hoje. Olá, Nós estamos pessoal, aqui boa noite. Bom, eu já que eu me atravessei, né, Henrique, Anderson, já vou me apresentar. Então, gente, eu sou Simone, eu sou mentora de marketing pessoal, trabalho num curso de desenvolvedores de software, gosto muito dessa área de trabalhar competências, né? Trabalho como Headhunter, Job Hunter e Tech Recruiter, tudo que envolve pessoas. Então, assim, é uma área que me agrada muito. Tenho buscado muito conhecimento com relação à área, e a inteligência emocional, com certeza, é uma delas que é muito importante para o nosso crescimento e permanência na carreira, né? Então, é um prazer estar com vocês e espero que todos gostem da nossa live.
Bom, quero agradecer a Simone aí pela oportunidade e pelo aceite aí de entrar na comunidade, no grupo. E é isso. Eu que agradeço, com certeza. Bom, agora temos a Estefânia também, que vai participar dessa live. E se você pudesse também se apresentar, Estefânia. Claro. Boa noite, pessoal. Obrigada, tá, pelo convite. Muito prazer para quem está ouvindo a gente. Como o Henrique falou, né, meu nome é Estefânia, eu sou psicóloga, né, atuo também na área do Tech Recruiter, adoro fazer recrutamento e seleção. Além dessa parte, né, com recrutamento, eu também atuo como psicóloga, mentora de carreira, auxilio aí na construção do LinkedIn. E venho aqui hoje para somar, né, para trazer um tema muito importante, que é a inteligência emocional e o desenvolvimento de liderança, tá bom? Então vai ser um bate-papo bem interativo e bem importante para a carreira, né, de vocês. Agradeço também pela oportunidade, Estefânia, pelo aceite aí da comunidade e vamos lá. Obrigada eu. Agora nós vamos sair aqui um pouquinho e deixar a Simone e a Estefânia para elas poderem discorrer sobre o assunto da live de hoje. Bacana. Bom, Simone, então vamos começar, né? O que é essa inteligência emocional, né, que é tão falada? Dividimos aí em alguns pilares, né, do que a gente de fato acredita que ela possa vir a ser, mas fiquem à vontade, tá, pessoal, para fazer perguntas, para ir interagindo com a gente também, que acreditamos que será a melhor forma aí também da gente conseguir passar os conhecimentos, né? Então, falando um pouquinho, né, do que a gente acredita ser a inteligência emocional, a gente separou um tópico aqui que é essa consciência, né, a consciência emocional. Como que a gente adquire, o que come. Então, vamos lá, falar um pouquinho para vocês. Exatamente. Então vamos lá. Falando de inteligência emocional, né? O que ela é? Muitas pessoas acreditam que eu sou inteligente emocional porque eu consigo, né, dominar ali minhas emoções, eu sou uma pessoa totalmente alegre, totalmente extrovertida, e na verdade, né, não é isso. Né, é você saber como que aquela emoção reage ali no teu corpo, como que você vai responder àquele estímulo, né? E como que você não deixa ela te afetar e te dominar, né, em determinadas situações. Exato. A inteligência emocional é algo que a gente traz da vida pessoal, a gente traz no dia a dia de trabalho, e ela é adquirida ao longo do tempo, né, gente? Então, assim, é lógico que aqui a gente está falando de uma inteligência emocional que está, ao longo da vida, melhorando e se aperfeiçoando, né? A gente está sempre em busca de melhorar essa inteligência emocional. A vida da gente já está virada numa inteligência artificial, né? Sim. E é muito importante, como a gente acabei entrando nesse assunto, então a gente vê o quanto que a inteligência artificial está avançando na nossa vida e a gente tem deixado um pouco de lado essa parte emocional, né, gente? Então é como diz o ditado, os robôs estão cada vez mais humanizados e as pessoas estão cada vez mais robotizadas, né? E a gente vê muito o pessoal reclamando com relação a não foi aprovado uma vaga ou fui demitido e tal. Isso acontece muito porque a gente se preocupa muito com a parte técnica, né? Com o aprendizado técnico das profissões, né? Das áreas, e esquece muito dessa parte comportamental, que inclui aí a inteligência emocional. Sim. E a gente sabe que relacionamento entre pessoas, a gente precisa trabalhar. A gente está sabendo também que as pessoas estão sendo contratadas, a grande maioria, por conhecimentos técnicos, mas estão sendo demitidas por falta de conhecimentos comportamentais, atitudes comportamentais aí, né? Então, acho que é um tema bem importante e de uma forma bem generalizada, que a gente não consegue também separar o que é pessoal do profissional. A gente tem que entender que o que a gente é na nossa vida pessoal, a gente leva no profissional. Então, a gente precisa
de uma forma que se aperfeiçoa essa inteligência emocional, as nossas duas áreas melhoram muito, né? A gente Com acaba certeza. bastante nos dois sentidos. Com certeza, Simone. Você comentou, né, da inteligência artificial. Hoje elas estão em alta, né? Então, assim, preciso de uma ajuda, preciso de uma criação, na onde eu procuro, né? Entrega até muitas vezes pronta para a gente. Só que, assim, até que ponto ela é para o bem, né? Até que ponto eu consigo usar ela ao meu favor? Porque, né, eu já te contei essa história, mas uma vez fazendo recrutamento e seleção, né, era uma posição sênior, inclusive, né, enquanto estava no técnico, o meu candidato estava respondendo assim super bem, nossa, era o cara, né? Olha que eu fiz uma pergunta comportamental, tipo, básica. Não, como você lida, né, com as questões do seu dia a dia, né, com os problemas de equipe e tal. No fundo, eu escutei a inteligência artificial respondendo que ela não sabia, que ela não tinha entendido a pergunta, né? Então, assim, foi uma situação um pouco constrangedora, né? Tanto para mim quanto para o candidato, porque depois ele falou: ai, desculpa, não sabia que ela estava ligada, né? Então, assim, até que ponto, né, ela de fato ajuda? Porque no técnico, ela mandou super bem, só que no comportamental, a hora que eu perguntei, ela já não entendeu o que eu estava querendo saber. As pessoas. Que assim, ó, e um estudo que eu fiquei sabendo recentemente, que desde que começou o estudo do QI, a primeira vez na história desse estudo que os filhos estão com Diminuiu, né? QI abaixo dos pais, né? Sim, Então, assim, sim. é tudo muito rápido, muito fácil, a gente não precisa raciocinar, eu não preciso entender, né? Eu não preciso compreender por que aquilo acabou sendo assim, por que né, é assado. Não, simplesmente vem pronto e vai pronto. Pega Então, ali. assim, e assim a gente também acaba esquecendo que essa parte do relacionamento interpessoal, essa coisa de conviver com pessoas, a gente saiu de uma pandemia onde muitas pessoas que começaram a sua vida profissional começaram remoto, né? Sim. Começaram afastados, começaram em um ambiente onde estava ali seu mundo, seu quarto, né? Enfim, e não tiveram esse contato apenas nas deles, em uma outra reunião, né, na semana. Exato. Então, isso também dificulta muito, principalmente os jovens, né, que saíram do ensino médio e foram para um ambiente profissional sem ter essa experiência primeira de estar se relacionando com as pessoas pessoalmente. Sim. Então, isso é mais difícil também. E a gente está invadido pela tecnologia e a gente tem que entender que a tecnologia não desenvolve a parte comportamental, não desenvolve o ser humano, né? Sim. Emoções. Exato. A gente tem as emoções que são provindas dela e muitas vezes nos causam reações, né? Exato. Emoções que nos prejudicam ao invés de melhorar, porque a gente fica fixado num mundo que é online e quando se vem para um mundo, né, real, né, pessoal, ali, presencial. É bem complicado, presencial, exato. Sim. É bem complicado. Então, assim, e nunca foi se falado tanto, assim, eu tô na área também há uns bons anos e nunca foi se falado tanto em atitudes comportamentais, com competências comportamentais agora, assim, dos últimos 2 anos para cá. E de último ano, eu acho que está sendo tão batido, que realmente a gente chegou a uma conclusão que as pessoas estão realmente esquecendo dessa parte de relacionamento. Basta a pandemia nos mostrar que enquanto o ser humano saiu de uma situação que era para se tornar mais empático, né, mais flexível com relação aos outros, a ficou reação pior, né? Né? As pessoas ficaram mais introvertidas, mais egoístas, mais individualistas. Então, gente, a gente precisa realmente parar e pensar, porque uma profissão, uma carreira longa, ela só se dá se você tiver esses dois comportamentos caminhando juntos, técnico e comportamental, senão a tua carreira vai ter tempo definido aí e é complicado, né? Exato. E assim, não é a questão de esse sentimento é ruim, a raiva é um sentimento ruim, né? O medo também muitas vezes é visto como negativo. Não é isso, porque as emoções, né, básicas,
né? E as secundárias, elas são importantes para o nosso desenvolvimento, não tem como a gente se livrar delas, né? É isso que a gente está falando, é como você pega esse medo, pega essa sua ansiedade e não faça com que ela te trave ou ela te prejudique, né? Não faça com que ela tome ali o papel da tua vida, né? Porque em determinadas situações, uma pessoa, seja ela líder, seja ela um estagiário, ela vai lidar ali com momentos que ela precisa ter um jogo de cintura, né? Então, como você reage diante, né, um determinado ocorrido, como que você, né, procura solucionar os problemas. Então, assim, é muito desse como você faz, né, para que isso não te afete de forma negativa e as pessoas te vejam como, nossa, não vou chegar nem perto porque né, a bomba vai estourar, né? Então, é como você pega essa emoção e faça com que ela, você entenda, né, o que ela é para você também, como que ela foi ali o gatilho dela. Então, assim, fiquei com medo porque fui cobrado, senti pressão porque, minha chefe pediu um negócio, preciso entregar para amanhã. Isso te deu medo? Isso te deu ansiedade? Vamos entender o que é, como que você pode fazer, né? Vai procurar ajuda, vai entender com a sua chefe se realmente, né, é para amanhã, não é para amanhã, entendeu? Então, assim, conheça primeiro, né, essas emoções, dê os nomes certos para elas, né, e deixa absorver, né, fica ali aquele momento com a sua dor, aquele introvertido ali, e depois coloque a cabeça no lugar e resolva os problemas. Não deixe para resolver alguma coisa com a cabeça quente, né, responder ali ponto de imediato, porque isso às vezes acaba acarretando um resultado que a gente não queria, né? Então, por exemplo, a Simone me pede uma coisa, eu tô super lotada de coisa para fazer, ela, Stefania, eu preciso que você feche uma vaga XPTO. Na hora da raiva, né, a primeira reação é falar, não, Simone, vou fazer isso não, passa para outra. Né? Não, não seria o certo a se fazer. O certo seria, Simone, tá, eu vou verificar aqui, se eu não conseguir, posso, né, passar para outra, precisa ser para amanhã mesmo, né? Como que tá aí essa questão do cliente? É ter esse jogo de cintura, né? Não responder no ato, assim, quando acontece a emoção. É a questão do diálogo, né, Stefania? A questão do questionamento também. As pessoas acabam achando que questionar é algo que vai mostrar que elas não têm conhecimento ou vai mostrar que elas não sabem nada. E não, eu acho que o diálogo é a solução para todos os problemas, especialmente de relacionamento. Se a gente não sabe conversar, dialogar, questionar, a gente não vai a lugar algum. A gente precisa entender que as coisas se resolvem conversando. É igual conflitos entre pessoas da equipe. Algum motivo levou aquelas pessoas a estarem... Até estava comentando contigo sobre isso, de as pessoas terem setores dentro da empresa que não se relacionam. Então, se a pessoa está lá na área no refeitório, aquela área está lá, aquela outra área não chega lá. Quer dizer, gente... Isso, como que a gente passa mais tempo no trabalho quando é presencial do que em casa? Então, assim, com certeza. Cadê a inteligência emocional aí de entender que uma área é aquela história, competições entre áreas dentro da empresa, né? Eu já vivi isso, sei muito bem como é que é. A minha área é mais importante que a tua, a minha área é que faz a empresa andar, a tua... E não existe isso, não existe. Todas as áreas são fundamentais para uma empresa andar. Então, com assim, certeza. Ou o problema não quer no meu setor, é sempre naquele outro. Então, assim, são situações de como você lida com isso. E outra, a gente precisa entender que todos têm o mesmo objetivo, né? É todo mundo, né, estar bem, a empresa estar bem para você manter o seu trabalho, né? Manter a sua vaga ali, e todos terem uma convivência, porque, gente, não tem como você passar 8 horas dentro de uma empresa que você não se relaciona com as pessoas. Então, assim, é aquela questão, ou você melhora a sua inteligência emocional, esse caso dessa empresa que eu comentei contigo, aconteceu que a pessoa entrou lá, fez um trabalho de integração, as pessoas que não queriam de jeito nenhum essa integração ou foram mandadas embora ou pediram demissão. E aí contrataram-se novas pessoas que tinham um fit cultural com a empresa. Por isso se fala tanto em fit cultural também hoje. Você tem que ter o perfil da cultura da empresa. Porque não adianta você entrar numa empresa que você não tem nada a ver com ela. Então, assim, não vai ser muito difícil, né? Você permanecer ali. Então, mas tem coisas que a gente precisa se adaptar, a gente precisa mudar.
porque a gente tem uma concepção das coisas que quando está em outro ambiente, com várias pessoas, elas precisam ser mais flexíveis. Então, Sim, não com certeza. adianta a gente achar que a verdade absoluta não existe. Ela é a verdade para mim, como para você é a tua verdade. Então, como que a gente faz aí? A gente entra em concordância, em equilíbrio, né? E isso a gente precisa treinar. É treino, a gente tem que treinar e cada dia fazer uma meta. Poxa, aquela pessoa, ela fala comigo, ela falou uma coisa para mim que eu não gostei e me irritou. Mas, poxa, por que tu não chamar a pessoa e bater um papo, né? Perguntar, olha, tu tem alguma coisa... O que eu te fiz para você ter falado comigo daquele jeito? Às vezes a pessoa nem percebeu. Eu, há muitos anos atrás, eu tinha uma maneira de falar muito incisiva, tá? Sim. Então, assim, as pessoas achavam que eu estava sempre brigando. Eu estava sempre chamando a atenção. E não era a maneira como eu falava, sabe? Então, assim, a gente precisa perceber que a gente tem algumas coisas que o outro interpreta de uma maneira. De outra forma. Mas como que você vai saber disso se ninguém chegar para você e falar? Então, o diálogo é muito importante. A gente precisa conversar. Com certeza, Simone. E essa questão também de ver como que o outro interpreta, né, como você conversa, a maneira com que você fala, é desde quando a gente está no convívio da nossa casa, né? Porque, por exemplo, uma mãe, ela se comunica com o filho e para o filho, ele entendeu o recado. Agora, com o outro, muitas das vezes ela precisa, né, discutir, mostrar exemplos, tal. Esse é o papel também do líder, né? Entender se a mensagem, de fato, ela foi transmitida como o objetivo claro que ele precisa que aquele colaborador faça, né? Então, essa questão da comunicação também, dessa escutativa, de prestar atenção ao seu redor, né? É tudo interligado ali, não só o papel do líder, mas como qualquer outra pessoa, né? Porque vivemos numa comunidade, precisamos conversar, precisamos entender um ao outro, né? Para a gente também conseguir crescer e prosperar. Exato. E é uma coisa engraçada que quando essa atitude acontece, gente, assim, é impressionante. Falo de situações que eu já vivi, há anos atrás já tive empresa, então eu sei, de chegar um momento de você chamar as pessoas para conversar e pedir um feedback da situação, e depois de tudo aquilo, ver que foi só interpretações que as pessoas tiveram, e depois as pessoas se tornaram amigas de verdade, assim, sabe? Verdade. Parceiras. Então, assim, gente, é questão de você querer entender o porquê que aquilo está acontecendo. Porque as coisas não acontecem do nada, elas acontecem porque alguma coisa motivou aquilo a acontecer, né? Com certeza. Mas o que levou aquilo a acontecer? Foi algo que a pessoa disse? Foi algo que a pessoa fez? Às vezes a pessoa fez e acha que está fazendo certo, mas a outra ficou tão incomodada porque não estava certo, mas ela chegou para aquela pessoa e disse, olha, fulano, não é assim. Você está fazendo errado, vamos fazer assim. Então, assim, é uma questão de, assim, e é de todas as partes, aí não é só da liderança, não é só é de todo mundo isso. A gente precisa entender que as coisas só vão chegar no resultado que se quer quando todo mundo está andando no mesmo caminho, na mesma direção. Claro. Né? Então, assim, não é simples assim, parece, mas não é. É um exercício diário, diário. Isso e como você mesmo disse, na vida pessoal, na vida profissional, a gente precisa... E aquela história, uma coisa, o que a gente melhora na vida profissional, a gente traz para o pessoal também. Então, assim, às vezes a pessoa, eu sou um pouco desorganizado, daí chegou na empresa, ele foi obrigado a se tornar uma pessoa organizada. Aprender, sim. E isso volta para casa, você passa a ser organizado em casa. Então, uma completa a outra, a tua vida pessoal completa a profissional e vice-versa. Então, a gente tem que estar sempre, principalmente, aberto a entender o que está nos prejudicando e o que a gente tem que fazer para melhorar. E assim melhorar com os outros, porque a inteligência emocional nada mais é do que eu me entender para poder entender os outros, né? Com certeza. Então, assim, se algo me desencadeia uma atitude, também desencadeia naquela outra pessoa alguma coisa, desencadeia uma atitude na outra pessoa. Então, peraí, vamos nos entender. E se tiver algo ali, aquele ruído ali, vamos sentar e vamos conversar. As reuniões para ajuste de projeto, elas, na verdade, também acabam sendo ajuste de conduta, né? de ações. Com certeza. E sempre vai ser assim, eu acho que você se reunir, conversar, chamar o one-to-one, como a gente fala, chamar a pessoa, ver o que está incomodando, às vezes é um problema pessoal,
né? Às vezes, exatamente, ela botou autoconhecimento e autoconfiança andando lado a lado na carreira, exatamente. Sim. Às vezes a pessoa é insegura com ela mesma e isso transfere no tratamento com as outras pessoas, porque ela não se sente confiante. Às vezes falta de um líder dar um feedback, dando um elogio. Então, assim, são N coisas, né? Mas, assim, é um cenário bonito e perfeito, mas se a gente não tentar buscar por ele, a gente não vai chegar num ambiente agradável. Então, a gente precisa começar pela gente e ir tentando influenciar os outros a fazerem isso. E a liderança tem um papel super importante nisso, porque um líder que age assim, né, procurando saber o que está acontecendo com cada um individualmente, depois chamando todo mundo no grupo para conversar, ele consegue promover essas mudanças na equipe, com certeza. E a pessoa que realmente não quiser, ela não acaba individualmente ela acaba se excluindo desse grupo e saindo sozinha, porque, né, a pessoa acaba não conseguindo viver nesse ambiente. Então, assim, mas vai muito de cada um para que depois o coletivo usufrua disso tudo, né? Exato, Simone. E eu acho que, assim, o primeiro passo é você estar aberto a escutar o que o outro tem a te falar, né? Claro que esse outro também não vai te dar um feedback, né? Agressivo, né? Exatamente. Eu vou te dar um feedback, mas é construtivo. A hora que você vê, não é tão construtivo assim, né? Mas você precisa estar aberto, né, para escutar, para entender, perguntar também, né, na onde que você pode melhorar, o que ele acredita que possa, né, tá ali também te impedindo de crescer, porque assim, os outros conseguem falar também coisas que a gente não está percebendo. Você comentou aí, né, dessa comunicação. Quando eu entrei aqui na empresa que eu tô hoje, a minha era super seca, e para mim estava tudo certo. Então, tipo assim, o cliente mandava e-mail, eu respondia só ok. Ok, entendeu? Muito, muito seca. Então, hoje, né, eu recebi o feedback, tal, Estê, tenta aproximação, tal. Hoje eu sou uma das mais próximas dos meus clientes, porque uma que eu gosto, né, dessa parte de comunicação, e até então também não sabia até onde eu podia conversar com o cliente, então assim, vai explorando, né, até onde você pode ir, o que você consegue fazer, e hoje muitos deles confiam pra caramba do meu trabalho por conta dessa minha aproximação, dessa minha interação, mas foi tudo essa questão de como eu escutei, né, essa crítica e o que eu fiz com ela, porque eu poderia muito bem falar, ai, tá errado, eu não acho que tenho que me aproximar do cliente, eu acho que o jeito que eu falo, ok, tá bom, ele entendeu, né, e bola pra frente. Então, assim, é muito de como você, né, pode. O Fábio perguntou ali, reconhecer os nossos gatilhos emocionais ajuda? Como podemos identificá-los? Boa, Fábio. Ajuda muito, né, Stefânia? Com certeza. Essa questão dos gatilhos, Fábio, a gente precisa observar, né, assim, desde o seu dia a dia, tanto pessoal quanto profissional, né, porque, assim, muitas das vezes os gatilhos, eles vêm de forma que a gente não estava nem observando e nem esperando, né, então, assim, hoje eu consigo falar com propriedade o que me deixa com raiva? Eu consigo falar até um conhecimento que eu tive do que foi raiva para mim, entendeu? Do que foi tristeza, do que foi qualquer outro sentimento, né? Então, assim, eu preciso me expor a todas as emoções, eu preciso me expor a todas as situações para entender? Nem todas, porque hoje, se você sabe que o que te deixa com raiva ou o que te deixa triste é tal e tal ação, você já consegue puxar o que ela consegue derivar. Então, por exemplo, hoje, o que me deixa com raiva sei lá, vamos pensar uma coisa que me deixa com raiva, atrasar nas entregas das minhas vagas, né? Tá, e o que isso acarreta? Se essa ação me deixa com raiva, outra ação que é próxima a ela é o não retorno do meu cliente, é a desistência do meu candidato. Eu preciso passar por isso para eu entender que isso é um gatilho que eu vou sentir raiva? Não, porque eu sei do primário, que eu não gosto de atrasar minhas vagas, né? Eu não gosto de atrasar minhas demandas. Se eu atrasar, acarreta o quê? Né? Então, é muito essa questão de você ter ali a base e você entender o que elas podem, né, também proporcionar ali. E essa questão de o que eu vou fazer com essa raiva, o que está no meu controle. Hoje está no meu controle eu
pegar o cliente, chacoalhar e falar, preciso que você feche a vaga logo. Não, não tá, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar ferramentas para conseguir contatar esse cliente, né? Para falar, fulano, vamos, né, dar uma atenção aqui para minha vaga. Se eu não conseguir esse contato com o cliente, por que eu não posso tentar uma outra pessoa que às vezes é mais próxima ao meu comercial ou, né, qualquer outra pessoa que às vezes já trabalha nesse meu cliente? Então, entender essas emoções e como elas podem acontecer e qual seria a sua reação, ela ajuda pra caramba, e também o que você pode fazer para amenizar, porque ficar com raiva, ficar triste, não vai resolver os problemas, entendeu? Precisamos da resolução do que a gente faz com ela. Aí entra o tal do autoconhecimento, você se autogerenciar também, né? É como você falou, você primeiro precisa descobrir o que te levou a ter aquela emoção, aquele sentimento, né? O que gerou aquilo? Porque a gente, assim, ó, e são coisas pontuais realmente, a gente percebe uma reação que a gente teve. Eu acho que ninguém gosta quando tem uma reação descontrolada, uma reação, né, que não cabe naquele momento. Isso. Mas às vezes acontece. Aí tu para e pensa, nossa, não precisava ter agido assim. Aí você vê o que te levou a agir daquela maneira, né? E trabalhar isso. Porque assim, ó, ouvir coisas que não nos agradam é uma coisa super normal. Então, assim, toda hora, né? Toda hora. Se a gente for reagir toda vez que a gente escuta algo que nos incomoda ou que não era aquilo que a gente queria ouvir, a gente vai estar travando batalhas direto. Então, assim, é tentar descobrir o que te deu aquele gatilho ali, que te fez reagir daquela maneira, e procurar trabalhar isso. Tipo, eu preciso entender que a pessoa falou, mas assim, a gente também leva muito para o pessoal, muita coisa a gente faz pessoal. E ambiente de trabalho, às vezes, é sobre o trabalho, é aquilo que tem que ser feito. Então, assim, mas ela, veio aqui me deu uma bronca. Mas deu uma bronca por quê? Estava atrasado. Mas estava atrasado por quê? Poxa, eu não fui lá pedir para ela perguntar como que eu poderia fazer aqui para acelerar. Não, eu simplesmente atrasei. Então, assim, e aí a pessoa diz, eu não gosto mais dela. Mas não é pessoal, gente. É sobre trabalho, é sobre entrega, né? Então, a gente sempre tem que separar o que é pessoal e o que é profissional. A gente não pode misturar as coisas no ambiente de trabalho. Porque, normalmente, as pessoas acham que você está no ambiente de trabalho, todo mundo ali é amigo e todo mundo falou algo para, né? Ou é amigo do peito. Acontece muito, sim. Conheço pessoas que ficaram muito amigos no ambiente de trabalho, mas saiu da porta para fora, não tem, né, contato, não tem nada. Então, a gente precisa separar o que é pessoal e o que é profissional, para que a gente não tenha esses conflitos. E depois que pegou como diz a palavra, pegou um ranço pela pessoa só porque ela foi ali cobrar algo que fazia parte do trabalho. Do seu trabalho. Então, assim, a gente tem que... É isso que a gente precisa. E uma coisa, assim, também, a gente... acontece com o passar do tempo, a passar das experiências que a gente vai vivendo. Não é uma coisa que você... amanhã eu vou ter inteligência emocional. Amanhã eu vou... Não. Acordei. A gente vai passando por partes. Se fosse listar aqui algumas situações, eu teria muitas para contar, porque ao longo da vida a gente vai aprendendo. Então, uma que eu era assim, eu sou uma pessoa da ação. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sabe? Eu não gosto, eu planejo e não gosto de esperar pelas pessoas para fazer. Eu não gostava muito, né? Então, assim, mudei muito com relação a isso. Então, eu já saía fazendo. Eu tinha que fazer, Então, às vezes eu metia os pés pelas mãos porque eu não queria esperar por ninguém. Então, assim, gente, mas peraí, eu trabalhei em equipe. É igual equipe. Já viu trabalho de faculdade ou trabalho de escola? Como é que é? Sempre vai ter um que sai e faz tudo porque os outros não se movimentam. Mas, cara, você não precisava sair fazendo tudo. O que você precisava era chamar o pessoal e definir, de repente, o que cada pessoa teria que fazer. Mas a gente, né, naquele rompante, não, eu vou fazer. Vai lá, faz tudo, carrega a carga toda no ombro e, em vez de chamar a galera para a responsa, não. Pegou e falou, porque é o ímpeto. Então, assim, a gente vai aprendendo também, sabe? Então, mas a gente precisa estar ligado nas coisas que são pontuais, aquilo que nos afeta diretamente no momento que você está no trabalho e melhorando, né? E buscando essa melhoria com ajuda. Às vezes a gente não consegue ter isso com pessoas próximas a nós. Às vezes você bater um papo com uma pessoa um pouco mais distante ou buscar ajuda profissional, como a Stefania falou, um psicólogo, né, que vai te entender, que não tem sentimentos com relação a você, que não te julga, porque
quem está muito próximo, parentes, familiares, a gente tem um pré-julgamento inconsciente, não é nem consciente. A pessoa já diz, mas você está acostumada a fazer assim, né? Você sempre faz isso. Sim. Tipo, o que ajuda alguém a dizer para outro, você sempre faz isso? Não ajuda em nada. Nada. Mas é que é próximo demais. Então, às vezes, a gente precisa entender, buscar uma mentoria, buscar, assim, existe algumas soluções. Nossa, mas tem coisas que são caras, gente. Mas, às vezes, você entra num grupo e você consegue conversar com pessoas num grupo do WhatsApp, num grupo de Discord. Então, assim, existe muito essa troca também, sabe? Então, acho que assim, a gente tem como networking, às vezes você está batendo papo. Então, assim, a gente tem como buscar, a gente precisa se movimentar para buscar isso, e não esperar que isso venha para nós e que a vida vai me ensinar. Às vezes não, a gente precisa também amadurecer a ideia de que a gente precisa buscar isso diariamente e para sempre. Para sempre, não vai ser algo que a gente diz, não, hoje eu estou pronto, né? Tô ótima, né? E assim, é muito do que a Beatriz também comentou ali, né? O que eu acredito também é que, assim, muito do que o outro faz é o que diz sobre o outro. O problema é o que o outro fez, como que eu senti, né? Então, assim, aí, quando eu senti, aí sim eu vou atrás. Então, por exemplo, a Simone tá falando aqui, e aí isso tá dizendo sobre ela. Nossa, sei lá, me deu um sentimento de raiva. Por quê? Vamos entender o que a Simone falou? Que ela, né? Por que despertou essa raiva? O que eu lembrei? Qual que foi o gatilho? Entendeu? E é tudo isso também. O contexto, né? O que né? Exato, de onde veio? Né? Exato, entendeu? E procurar um profissional, né, que possa, né, te ajudar ali também é uma ótima solução, né? Até porque, igual, né, a gente conversou também, um profissional, um psicólogo, ele é formado, ele tem a parte técnica, ele consegue te ajudar, ele não é aquela pessoa que vai ali te julgar, né? Porque ele conhece ali as metodologias para te ajudar também em relação às suas queixas, às suas demandas, né? Aquilo que está te afligindo também é diferente de uma conversa de um colega que é igual a Simone falou, né? Se a Simone já me conhece há muito tempo, muitas das vezes eu ainda vou chegar para ela e falar, nossa, tá vendo, Simone? Eu te falei que ela era assim? Aí a Simone comprou a minha briga, ela vai falar, é mesmo. Então, assim, não evoluí, Exatamente, a Simone ainda falou que... Exato, a Simone ainda falou o que eu queria ouvir. Então, assim, na onde que eu tô crescendo? Né? É verdade. E assim, gente, também aquela coisa, a gente tem que entender, não é o que a gente diz, é como a gente diz. Porque às vezes você tem que falar. Você não pode guardar para você, tal da história de você guardar sentimentos, a pessoa foi, né, agressiva com você simplesmente guardou, pegou um... Não, a gente precisa dizer realmente, olha, essa situação eu não gostei, mas tem uma forma de falar. Então, assim, não é igual entrevista. Eu digo sempre para os meus mentorados, não é o que você diz, é como você fala, sabe? Então, assim, tem várias situações que a pessoa tem toda a razão, mas ela perde as estribeiras, ela vai lá... E eu tive uma situação muito próxima a mim, que era meu pai, que Deus o tenha. Ele era muito nervoso, né? Uma pessoa que não tinha inteligência emocional. Tudo que incomodava ele já chegava. Então, assim, ele tinha razão muitas vezes, mas ele perdia quando ele agia de uma forma sem controle, quando ele não falava com calma, quando ele não, né? É igual acidente de trânsito, você já viu quando uma pessoa bate no carro da outra. Se você descer ali e começar... Aquilo vira, e às vezes nem foi grandes coisas, mas a discussão é tanta que, meu Deus, então assim, é como a gente fala, quando você está com um problema, você tem que solucionar o problema e não criar outro problema, sabe? Esse é o problema que eu tenho na minha vida. Eu estou com um problema, o que vai adiantar eu sair chutando meia dúzia de pessoas para resolver? Não vou resolver, eu posso resolver um problema, mas criei mais 6. Então, assim, né? Vamos resolver aquele problema pontual. Preciso de ajuda? Vamos buscar ajuda. Preciso de uma ferramenta? Vamos achar essa ferramenta. Então, assim, resolva o problema. Não crie mais. Não crie, exato. Para resolver um problema, a gente cria mais 5. Quer dizer, a vida só fica mais complicada. Então, vamos resolver um problema de cada vez, com suas prioridades, suas urgências, né? E saúde mental, na grande maioria das vezes, é uma urgência. Então, a gente precisa... Com certeza. A gente precisa se cuidar, se tratar, para depois poder devolver isso de uma forma em resultados de trabalho. Porque se a gente não estiver bem, nada vai estar bem, né? A gente precisa cuidar disso. Não vai fluir.
Simone, os meninos vão entrar também agora, tá? Para a Bora. gente interagir aí. Bora fazer pergunta, adoro. Sejam bem-vindos aí de novo, meninos. Se deixar, a gente fica 3 horas aqui, tá, gente? Vocês perderam o ensaio, assim. Quando a gente começou no ensaio. A gente já devia ter gravado esse nosso ensaio. Pois é. Então, agora nós vamos fazer aquelas perguntas que geralmente são as principais perguntas que a gente vê, né? De processo seletivo, então perguntas de entrevistas, essas coisas assim. Que é normalmente o que dá pau na entrevista, não é nem muitas vezes a questão técnica, né? Não. Então, vamos à primeira. Aí, qualquer uma das duas pode responder, ou as duas, uma fala, outra complementa, ou as duas respondem, né? Então, vamos à primeira, então. Como você lida com situações de estresse no ambiente de trabalho? E quais técnicas que você usa para poder manter a sua clareza mental e equilíbrio? Vamos lá, psicóloga, amiga, pode falar. Não. Legal, Anderson. Bom, essa pergunta é o que a gente realmente faz bastante em recrutamento e seleção, e muitos dos profissionais às vezes não conseguem responder, né? Porque assim, não entenderam, não querem falar, né? Mas a questão do estresse, hoje todo mundo passa, independente se é uma posição de liderança, se é um estágio, tal. E o que é essa questão de estresse? É muitas das vezes como você lida com o ambiente de trabalho em relação a essa cobrança, a essa pressão que às vezes o chefe precisa, né, que você entregue para amanhã. Então, aqui o que você precisa comentar em relação a essa pergunta? Dê os exemplos, né, claros ali das situações que você já vivenciou e como que você saiu deles, né? Então, por exemplo, igual a gente está conversando aqui muito das questões de prazo, de entrega, tal. Isso é uma questão de pressão, isso é uma questão de que você precisa entregar para amanhã. Então, se você analisa a situação e vê que não conseguiu entregar, não vai conseguir entregar, vai até o seu chefe, vai até o seu equipe, seu líder, enfim, a pessoa que te solicitou essa demanda e converse com ela, né? Pergunte se é de fato prioridade, a gente consegue remanejar um outro prazo, né? Porque assim, eu até não sei se isso é possível, se não é, mas eu até consigo te entregar, porém eu vou precisar, né, deixar a minha equipe A de lado para que ela, né, programe aqui, faça tudo certinho. Então é tudo muito essa questão de jogo de cintura, de situações que aconteceram, né, no seu cotidiano e como você saiu dela, né? Então, assim, é de forma bem clara mesmo que você precisa trazer. A argumentação, né, Stephanie, você saber argumentar. Porque uma coisa é você ter algo plausível que tu possa entregar dentro daquele prazo. Sim. Outra é uma coisa que não tem condições. Exato. Você não vai ficar na empresa até 10 horas da noite. Então, assim, você precisa ter argumentações. E olha, como ela falou, então eu vou ter que deixar de lado esse trabalho aqui para dar conta desse. Então, tipo, negociar realmente o que a pessoa está te pedindo para aquilo que é possível ser feito, né? Dentro daquela realidade que você tem. Então, negociação é algo muito importante nesse momento, com a tua liderança, com o gestor, seja com quem for, né? Exato. E não só no profissional, né? No pessoal também, porque às vezes júnior também, às vezes a gente pergunta em relação a conflitos, assim, tal, e alguns não conseguem. Então, assim, se você não teve a experiência profissional, traga uma pessoal sua. Então, sei lá, precisei entregar o trabalho, né? Peguei um freelance, exato, sabe? Peguei um freelance, negociei com o cliente, precisei ir atrás. Entendeu? É tudo essas questões de vivência mesmo que a gente precisa. Sabe uma coisa bacana, Stephanie, que eu acho que às vezes o pessoal que é estudante, eles ficam super perdidos com relação a competências, com relação a essa experiência de vida que tu fala. Uma coisa que eu sempre falo para eles, meu Deus, vocês nunca fizeram esporte, vocês nunca jogaram futebol, basquete, como que era a relação de vocês nessa equipe? Quem que era o líder? Você era o líder da equipe? Você já demonstra uma liderança. Então, assim, tem como ver as competências nas atividades da nossa vida normal, gente. Então, assim, para eles é muito abstrato isso, porque eles só têm na mente profissão, trabalho, profissão. Mas, gente, um trabalho em equipe, uma feira de ciências, um esporte que você praticava. Eu fazia natação, mas, poxa, tu fazia a natação, você tinha algo que você tinha determinação, você tinha aquela prática diária, disciplina. Então, assim,
tudo isso são competências. Então, assim, a gente precisa... É por isso que eu digo que esse meu trabalho de mentoria de marketing pessoal é justamente abrir esse olhar das pessoas para as atividades do dia a dia, que a gente tem muitas competências, porque a gente traz a vida pessoal da gente também. O que a gente faz, como eu falei da vida pessoal, você é uma pessoa que conserta as coisas na tua casa, você é uma pessoa cuidadosa, você é uma pessoa zelosa, você é uma pessoa que, eu tenho tudo dividido, de manhã eu faço isso e tal, você organiza. Então, assim, a gente tem a nossa vida pessoal também. Tem gente que é metódica, acorda às 6 para correr, às 7 está na academia, às 10 tomou banho. Então, isso é organização, você traz essa vida, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar para a nossa vida pessoal também, que traz muito para a nossa vida profissional. Tá? Com certeza. Aí, vamos agora, então, à próxima pergunta. Você poderia descrever uma ocasião em que você precisou resolver um conflito entre colegas? Quais habilidades você utilizou para mediar essa situação? Essa gestão de conflito eu amo. É uma coisa que eu gosto muito. Porque, assim, a gente, como a gente já falou antes, a gente vai aprendendo com a vida a lidar com conflitos, né? Então, assim, aquela história, você nunca vai botar os dois de frente um para o outro e confrontá-los. Você precisa chamar um primeiro, conversar com ele. Chamar o segundo, conversar com ele, entender o que causou esse conflito, né? Normalmente é porque ele falou que, né, talvez o trabalho dele não era bom, o dele estava melhor. Então, assim, o que a gente faz? O que a pessoa tem que responder aí? Que ela chamou né, o one-to-one, ela chamou, conversou e tal, e depois reuniu os dois e propôs juntar um pouco do trabalho do trabalho, que é juntar, somar ali, né? Então, assim, todos têm o que contribuir. Só que uns é num lado, outro é do outro lado. Então, assim, tirar o que tem de positivo de cada um para que nenhum se sinta inferiorizado com relação ao outro. Porque, normalmente, esses conflitos é porque um se sente menos que o outro. Eu estou sendo inferiorizado, eu estou sendo diminuído, né? Sim. Então, assim, saber enaltecer o que aquele tem de bom, o que o outro tem de bom, e juntar isso para que depois o resultado, né, seja bom para todos. Então, assim, o que a gente tem que aprender é tirar o lado bom das pessoas. Exatamente, valorizar as qualidades pessoais, adorei colocar essas. Exatamente. Então, assim, todos têm, gente. Uma situação rápida que eu vivi na empresa que eu tinha era assim: todo mundo fazia tudo. E aí o troço não chegava os prazos, não estava entregue. Daí um dia eu parei e pensei, peraí, mas tem gente que é bom nisso aqui, tem gente que é bom naquilo, tem gente que... Por que a gente não divide por competências isso? Vamos dividir. Sim. Então, nosso resultado ficou excelente, assim. Então, às vezes a pessoa ela acha que é muito boa naquilo. E, na verdade, ela é boa em outra coisa, só que ela não conseguiu perceber. Alguém tem que chegar a dizer. Então, assim, isso que às vezes a pessoa... alguém que vai gerir essa equipe aí chega e diz, olha, fulano, você é muito bom nisso, faz isso aqui. Ele é bom naquilo. Então, assim, é entender o que cada um ali tem, né? Então, a resposta, acredito que seria essa, conversar com cada um, entender no que aquele é bom, no que o outro é bom, e juntar essas competências de cada um para que o resultado seja positivo para toda a equipe, na verdade. Uma das entrevistas que eu fiz há um tempo atrás, eu fiz uma pergunta parecida com essa, né? E eu achei muito legal a resposta do meu candidato, porque na época ele falou que ele era líder e tal, teve esses problemas na equipe dele, só que ele ainda comentou assim, só que eu optei por chamar para uma outra pessoa também para me ajudar, né, a resolver esse conflito, porque, por exemplo, eu estava tendendo a ir mais pelo lado do outro candidato, porque eu tinha, né, mais afinidade, já conheço, ele já tem anos aqui de casa, tal. Então eu chamei uma outra pessoa também para me ajudar, né? Porque senão eu ia acabar fazendo uma coisa injusta. Ele falou assim para mim assim, e me marcou completamente essa frase, né? Achei melhor chamar uma outra pessoa para me ajudar, porque eu estava tendenciando e realmente é o que a gente faz, né? Se tem algum conflito e a gente gosta mais de um fulaninho, a gente vai puxar mais pro fulaninho. Então, achei muito legal a sacada dele. Muito bom, realmente. Agora o Henrique vai fazer uma pergunta também. Bom, tem uma pergunta aqui, a gente tava falando aí do contexto, a Simone falou do contexto de pandemia, né? Comentou sobre o contexto da pandemia, e a pergunta seria a seguinte: como que o novo normal ele nos afeta na gestão das emoções
devido aí ao fim da pandemia e o retorno ao trabalho remoto, presencial e ao trabalho presencial híbrido, na verdade. A gente falou disso hoje à tarde, né, Stefania? Justamente sobre isso. Que é essa situação que a gente citou até, um pouco antes ali, que são pessoas que, de repente, sua primeira experiência profissional já foi no remoto e ela não teve essa... Então, está sendo o que a gente vê diariamente, o pessoal indignado com esse retorno ao presencial, ao híbrido. Então, assim, afeta porque as pessoas elas estão acostumadas na sua zona de conforto também. Não estou falando aqui de pessoas que têm que enfrentar 3 horas de trânsito, não é a questão, a gente está falando aqui das emoções e não da situação que acontece ali. A gente sabe que é desagradável demais, só que assim, então, às vezes a gente precisa entender que tem empresas que não querem mais o remoto. É uma opção da empresa, a gente não tem como mudar. E aí a gente vai entrar naquela situação. Essa empresa, ela quer que você volte para você, não é bom, ela não... A gente tem que ter o que é para a gente e o que não é para a gente. É igual quando eu falo para as mães, assim, para as mulheres. Tem empresa que vai dizer que a pessoa tem... com quem deixa seus filhos? Se ele ficar doente. Quando tem esse tipo de pergunta, essa empresa não é para uma mãe, gente. Ela não é. Então, a gente precisa entender que existem N empresas. Então, algumas não são para nós. Não são, sabe? Então, a gente tem que ter claro isso, do que serve para nós e o que não falta. Agora, com relação às emoções disso, a gente precisa entender o que está falando mais alto. É realmente o fato de eu ter que me deslocar? É o que eu preciso pagar minhas contas? Então, a gente precisa entender o que é essa... Da onde está vindo essa emoção? É só o fato de se transportar? É um incômodo? Mas ela vai te proporcionar um retorno que você está esperando, então a gente precisa entender essas emoções. Afeta a partir do momento que virou também um hábito as pessoas reclamarem do presencial, virou, sabe? Enquanto que tem pessoas que adoram. Então, assim, uma solução para as empresas que podem, eu acho que seria dar a opção para o colaborador. Olha, você quer ser presencial? Também presencial. Tem pessoas que não aguentavam a hora de voltar para o presencial. Então, tem gente para tudo. Exato. Né? Então, assim, dá opção. Tem gente que adora o híbrido, porque às vezes ele está indo na empresa, ele sai um pouco de casa e prefere estar em casa. Então, seria bem mais legal se a empresa desse essa opção para o colaborador. Presencial, remoto ou híbrido. Cara, ia resolver tanta coisa, sabe? Ia acabar com tanto, assim, desses sentimentos que as pessoas estão hoje. Mas é aquela história, é um mundo ideal, né? Mas... Não, com certeza. E assim, né, o que a gente falou também, essa questão, né, das emoções, tal, de pertencer a algum grupo, é importante para o ser humano, né, porque a gente não vive sozinho, então, assim, independente se você vai estar em casa, se você vai estar no escritório, né, então, assim, é importante esse contato. Se você não tem o contato, né, com algum grupo, mesmo que seja, né, no trabalho, vai procurar outras interações também, né, pessoais, porque senão a gente não evolui, né, porque o que a gente consegue aprender com o outro é muito valioso. E realmente, Simone, o pessoal, né, reclama bastante, assim, ninguém vai levantar a bandeira aqui para ser o 100% presencial, mas também, assim, tem empresas que não vão abrir mão, né, e é muito disso que o que você quer da sua carreira, o que você quer para sua vida. Então, assim, a sua empresa está mudando para o híbrido, é o que você quer, vai valer a pena? Aí não é. Então, ao invés de ficar só reclamando, né, fazendo aqueles posts maravilhosos no LinkedIn, que todo recrutador adora, né? Não, gente, não adoramos, entendeu? Aquilo é triste. É triste, entendeu? Vai procurar uma outra forma, entendeu? Vai conversar, ao invés de expor você e a empresa, né, nas redes sociais também. Porque é o que a gente enxerga ali, é uma pessoa que às vezes pode vir para a minha empresa e também reclamar, porque vai que hoje a minha vaga é 100% remoto. Mas o cliente quer que você vá uma vez no presencial para conhecer a empresa, tal. Pronto. Se ele já falou mal daquela outra empresa, da minha ele vai falar também, entendeu? Com certeza. Bom, tenho mais uma pergunta aqui para fazer. Diga. A pergunta é a seguinte: como você reage quando você recebe críticas construtivas no trabalho? E você pode dar um exemplo de uma vez em que usou essa crítica para melhorar seu desempenho?
Sim. É muito o que a gente falou, né? Eu estou aberto também a receber a essa crítica, né? Porque, assim, uma coisa que eu percebo que eu melhorei muito foi essa questão da comunicação, né? Que, igual eu falei, quando eu recebi e-mail era só ok e vamos que vamos. Só que quando eu fui fazer, né, os meus PDIs e tal, Stê, assim, o cliente não reclamou, mas a gente está observando aqui os seus e-mails e tal, né, tenta mudar o seu jeito, porque eu vim de uma empresa que não era de tecnologia, era uma outra realidade, era uma indústria que era mais ou menos isso mesmo, mandava e-mail, pá, responde, ok, a pessoa viu, já entendeu o recado. Essa é uma outra cultura que eu estou, entendeu? Então, assim, eu preciso ter esse jogo de cintura, eu preciso entender, né, que essa questão da minha comunicação mais assertiva, mais próxima ao cliente, só vai me fazer ganhar. Então, igual eu falei, hoje eu sou a que mais tem a proximidade ali com o cliente, é uma coisa que eu gosto, né, mas até então também não sabia até que ponto eu podia ir para conversar com o cliente. Então, é tudo essa questão também de você entender o cenário que você tá, né? Então, hoje eu mando mensagem para alguns clientes, conversando como se fosse amigo, entendeu? Já Best friend. perdeu exato, já perdemos assim o respeito, né? Não somos mais colegas de trabalho, agora somos colegas de vida, né? Algumas pessoas que eu levo aí em consideração, porque foram pessoas assim que me trataram muito bem, que eu tratei muito bem, e foi criando ali um laço, né, uma afetividade e confiança no meu trabalho também. Ver os comentários e textos longos do LinkedIn já corre desse. Exato. A gente fala, não, esse daqui eu nem... Uhum. É aquela coisa, né? Dependendo de, vamos supor, você está metendo um pau na empresa, igual você falou. Com certeza você vai fazer isso com a outra. É só te desagradar, porque isso já é uma característica natural. É Quer ver que, lógico. ó, Uhum. uma outra questão também que é muito costumeira é o seguinte: a gente, por vezes, é abordado, né, por equipes muito heterogêneas, aonde a gente tem os perfis dominantes, os perfis mais passivos. Nós temos aquelas pessoas que são mais meio a meio, nós temos aqueles que lideram, aqueles que preferem ser liderados. Então a pergunta é a seguinte: em que situação você percebe a necessidade de ajustar o seu comportamento emocional para melhor colaborar com a sua equipe? Qual que é o gatilho, né? Como que a gente enxerga isso? Uhum. Não, bacana, Anderson. Eu acredito que tudo vai depender muito da situação, né, de como que está aquela empresa, de como que você está também, se você está disposto, né, a mudar de algumas competências suas. Porque, por exemplo, acredito que a maioria aqui já conheça, já tenha feito o teste DISC, né, então ele mostra ali um pouco das nossas habilidades, dos nossos perfis e tal. Já tem pessoa que já nasce ali, né, apto a ser o dominante, a ser o líder tal. Tem pessoas que não, elas podem desenvolver, se quiserem, sim, do mesmo jeito que uma pessoa que é dominante pode se tornar um analítico, né? Então, vai muito da pessoa também estar disposta e a empresa também a entender que ela vai ter aquela curva de aprendizado, né? Porque pensa, uma pessoa totalmente introvertida, aí ela vai lá e ocupa uma posição que ela precisa falar para Deus e o mundo, uma posição mais extrovertida. Ela não acordou já falando que gente, agora eu já sou extrovertido, tá? Pode me mandar para o desafio que eu dou conta. Entendeu? Então é muito essa questão de negociação. Eu estou disposto, a empresa também está disposta, né? Eu quero isso para a minha carreira, porque muitas vezes eu não preciso, né? Eu estou confortável ali na minha cadeira do jeito que eu estou. Então é muito disso também. E lógico, se essa questão, né, de você precisa, né, desenvolver ali uma liderança, porque, né, senão você não vai conseguir progredir aqui na empresa, tal, e isso te gera alguma carga emocional, algum estresse, vamos tentar entender, né, tanto em terapia, buscando algum profissional aí que possa te ajudar também, ou você falando diretamente para essa pessoa falar, cara, obrigado, tá, pela oportunidade, mas não vai ser eu. Um é outra, né? Uma coisa que é muito visível é quando existem reuniões, né? Uhum. De projeto, né? Reunião semanal ali para alinhamentos e tal.
e é sempre os mesmos que falam. E tu olha, tem sempre Exato. alguém que está lá quieto. Cara, a pessoa é um momento de perceber, sabe? A pessoa não diz, ó, fala, ela não diz porque ela tem que falar. Mas, poxa, ela é uma integrante da reunião, é sinal que ela é né? Ela é importante naquela reunião. E não fala nada a reunião toda, fica só ouvindo, só ouvindo. Então, a pessoa precisa perceber que ela não está interagindo ali, que ela não está contribuindo e que isso, uma hora, isso vai trazer efeitos. Então, a gente precisa perceber também a situação que a gente está vivendo, né? Pô, você está lá num grupo de pessoas que todos estão dando ideias, sugestões, você não dá nenhuma ideia, nenhuma sugestão. Poxa, tu acha que o teu futuro é longo ali? Tu acha que realmente vai estar, né? Tá, para e pensa. Então, assim, a gente precisa perceber essas situações, que a grande maioria está ali fazendo um negócio, e você é igual aquelas dinâmicas de entrevista, dinâmica em grupo. Se sobressaia, não os mais saidinhos, que tem os que se passam, que eles querem chamar atenção o tempo todo, eles são, né, os artistas lá, e tem aqueles que ficam atrás, não falam nada. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio das coisas. Então, são situações assim que a gente vai percebendo, pô, ali está todo mundo dando ideia, sugestão, eu nunca dou. Tá na hora de eu começar a buscar. É muito clássico também, às vezes, a pessoa se transvestir de um personagem para que ela possa apresentar uma situação que não existe. Para que ela possa ser aceita um grupo, exato, para ela se aceitar um grupo, se aceita uma equipe, ou então porque ela quer algo. Aí, na hora que ela chega ali, ela vê que a máscara cai, aí acabou. Acabou, exatamente. É que nem aquelas pessoas que entram na empresa, são super gente boa, tá tudo bem, tá tudo ótimo, só um mês, começou os problemas, a pessoa sai chutando todo mundo, discutindo, quer dizer, a gente não sustenta isso, é o que eu digo. Não. E a gente é na vida profissional o que a gente é na vida pessoal. Então, se você é uma pessoa extremamente nervosa, impaciente, que você vai ser assim no seu ambiente de trabalho também. Tu começa perfeitinho. É igual as redes sociais, como eu falo também para meus alunos. Gente, tomem muito cuidado com o posicionamento de vocês nas redes. Não somente no LinkedIn, em todas. As empresas fazem busca nas redes sociais para ver como é que é o comportamento. Porque o LinkedIn, todo mundo, alguns sobressaem ali falando, né, fazendo umas... Já vi posts ali usando até palavrões que eu acho um absurdo. E não é só ali, é em qualquer rede social. A gente precisa ter educação, respeito. Então, assim, você é visto em todas. Então, assim, cuidem do seu posicionamento, porque você está sendo visto o tempo todo. O mundo online, meu amigo, não tem essa de você ser, como é que a gente chama? Uma pessoa que não é visto. Uma bolha, né? Fica numa bolha só, entendeu? A não ser que você esteja hackeando alguma coisa, seja um hacker da vida, você está no mercado, todo mundo está te vendo. Então, tomem cuidado com esses posicionamentos. A gente precisa entender que a gente é uma extensão de tudo, vida pessoal, vida profissional, e tudo é um conjunto. Você vai ser analisado por tudo isso, né? Exato. Mais alguma? Bom, tem mais uma pergunta aqui. Diga. A gente adora pergunta. Você pode descrever uma situação em que você ajudou um colega a lidar com uma dificuldade emocional ou pessoal? Essa é dos empáticos, né, meu amigo? Exato. Aí a gente vai até para o líder também, né? Aquele líder que tem a sensibilidade de perceber que a pessoa não está rendendo aquilo que normalmente ela rende, e ela está lá num canto, ela está afastada. Então, assim, são situações de sensibilidade que a gente precisa ter. Às vezes o colega percebe. Eu, por exemplo, a gente faz parte de grupos aí, de vários grupos, e tem pessoas que estão ali todo dia postando, falando. A pessoa ficou um dia sem falar, no segundo eu já começo a perceber, no terceiro eu vou lá e pergunto, fulano, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Porque não é da pessoa, ela tá ali todo dia trocando, conversando, fazendo postagem e tal. Fica 2 dias afastado, aí eu já penso, será que aconteceu alguma coisa? Isso já é uma coisa minha, assim. Mas a gente começa a perceber quando as pessoas mudam de atitude repentinamente, não foi algo aos poucos, e de repente aquela pessoa... Então, assim, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa entender. É um colega, poxa. Então, assim, cara, a pessoa tá ali, tá triste, tem alguma coisa. A gente precisa ter essa empatia de chegar lá e perguntar, fulano, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa, às vezes a pessoa não tá conseguindo resolver o problema e ela tá com medo de perguntar, aquele bendito medo de mostrar que não sabe. Só que,
poxa, tem um colega ali que pode te ajudar, né? Então, a gente tem que ter também essa sensibilidade de perceber que o outro está ali, ou está meio ansioso, meio nervoso, de perguntar, sabe? Fulano, está precisando de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Você está com alguma dificuldade? E isso, eu sempre digo que o que a gente faz para os outros, não necessariamente seja aquela mesma pessoa, mas vai voltar para a gente. A ação que a gente tem, ela volta. Seja daquele que a gente ajudou ou de outras pessoas. Então, assim, a gente tem que sempre entender que existe a lei do retorno, né? O que eu faço para alguém vai voltar para mim, de alguma maneira. Então, eu acho que esse olhar é super importante, sabe? Eu já tive as duas experiências, né? Tanto positivo quanto negativo. Na empresa que eu atuava, eu fui ajudar uma colega, né, minha de trabalho e tal, porque mesmo comportamento. Estava afastada, estava desmotivada, né? Então, propus para ela ali algumas coisas para a gente fazer junto, para até dar um gás, né, para ela. Então, a gente fez ali algumas campanhas relacionadas aos dias dos motoristas, porque era a indústria, né, que a gente trabalhava. Então, assim, aí a gente começou a trabalhar junto, e essa questão da troca de energia uma com outra era muito bacana, era muito legal. Então, beleza. Nessa outra agora, eu fui tentar também me dispor, né, para ajudar a outra pessoa, ela já não levou tanto, assim, para um lado tão positivo, sabe? Ela já interpretou que eu estava querendo, né, cobrar, fazer alguma coisa do tipo, entendeu? Então, assim, é muito também de como a outra pessoa vai interpretar essa sua ajuda, né? Porque às vezes estende a mão e eu sou muito assim, Simone, você não tá dando conta, vamos nós duas, então vamos dividir a gente, entendeu? Deixa eu te ajudar, né? Eu conheço, tal, tal, tal. E às vezes tem gente que vê isso como uma coisa negativa, entendeu? Tipo, nossa, a Stefânia, a Simone tá querendo, sei lá, pegar o meu lugar. Entendeu? Então, assim, é muito do que o outro também enxerga, né? Não adianta eu falar para Simone, estou aqui para te ajudar. Se a Simone não enxergar... Não quiser ajuda, exato, não quiser me ajuda, ela nunca vai me ver como um ponto de apoio. Também já vivi uma assim, quando num grupo lá a pessoa falou umas coisas que não devia ter falado para todo mundo, e o pessoal se incomodou, eu chamei ela lá e falei, fulana, não fala isso assim no grupo, sabe? Se você tem alguma coisa, fala, chama a pessoa lá e fala para ela. Menina do céu, ela também ficou indignada. Eu disse, eu sei da minha vida, não sei o quê. Eu disse, gente do céu, então, enfim, tudo bem, então não está mais aqui quem falou. Reativas, né? Reativas, exatamente, são pessoas reativas. Então, a gente vai com a intenção e, de repente, a pessoa volta com uma coisa que não tem nada a ver, nada. Nada a ver. Eu só quis, né, tipo, dar um toque para ela. Não ajuda. Chama a pessoa lá e, né, então, mas, enfim. Mas é aquela história, a tua parte está sendo feita, né? Agora, como o outro reage, é que nem a história da ajuda, quando você ajuda e a pessoa diz, pô, mas tu ajudou uma pessoa, tu entrou numa fria. Bom, a minha ação foi ajudar. O que a pessoa fez com o dinheiro é problema dela. Eu fiz a boa ação de ajudar. Agora, o que ela fez, eu não tenho como tenho controle, né? Não tenho controle sobre isso, exatamente. A gente nunca tem o controle na ação do outro. Exato. Então, você pode oferecer, agora o retorno, se ele vai haver ou não, aí já não é responsabilidade sua. Não. É fazer algo sem esperar nada em troca, né? Exatamente. É isso aí. Agora, pegando o gancho nessa abordagem, mas muito costumeiro. Essa aqui vai ser a minha última pergunta. E depois a gente abre para o chat ali. É muito costumeiro a gente ver as pessoas misturarem um ambiente de trabalho com um ambiente que ele está no happy hour ou qualquer outro canto. Sim. E aí chama todo mundo de amigo, é como se fosse da família, existem aquelas pessoas expansivas que querem te trazer para o mundo dela, que querem que você participe. Aí abre a vida para você igual um livro assim, né? E fala e te participa naquilo. Aí vem uma pergunta muito, muito, muito interessante, porque isso dá problema demais no ambiente de trabalho, que é o quê? Até onde eu devo me envolver emocionalmente com colegas de trabalho? Eu sempre coloco assim um limite. Se a relação está sendo
tóxica no meu ponto de vista. Eu já sou uma pessoa que eu prefiro afastar e deixar só no profissional, e ali eu não vou querer ter nenhum vínculo. Então, por exemplo, o que eu não gosto? Vamos supor, nós estamos aqui, né, nós três, e aí o Henrique não está. Então, a Simone começa a falar mal do Henrique, né, ou querendo, né, puxar ali eu já não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar perto, né, de pessoas com essa reação. Porque se a Simone está falando mal do Henrique e não está presente, para eu me afastar e ela falar mal de mim, ela também, né, 2 minutos. Então, assim, até onde? Até onde vai ali o seu limite? Né, até onde vai ali a sua questão de crença, dos seus valores, né, o que essa pessoa tá te falando é de fato verdade também, porque muitas das vezes elas vão fazer ali um inferninho na sua cabeça para tentar te manipular, para tentar puxar para o lado dela, e na hora que você vê, quem se afunda é você. Né? E aí ela ainda fala assim, não, a Simone fala assim, não fui eu, não, foi a Estefânia que falou, entendeu? Então, assim, é muito disso. Então, assim, eu já sou mais assim, se começar com esses assuntos, eu já fico na minha e a gente conversa só profissional, e happy hour também só falo oi e vou para uma outra rodinha. Eu já tô assim, minha sanidade mental tá um pouco mais cara, entendeu? Eu também não gosto dessas coisas. Eu acho que a pessoa tem que ser clara, né? Ela precisa ser transparente, cara. Se você não gosta da pessoa, chegue lá e diga, não gosto de você assim, assado. Seja real com a pessoa, mas essa de ficar falando por trás. E outra coisa também é a gente buscar as fontes, né? Aquela história. Exato. No ambiente de trabalho tem muito isso. Então, assim, peraí. Fulano falou que você não sei o quê. Beltrano, peraí. Eu vou falar com fulano e vou falar com Beltrano. Antes de qualquer atitude... Senta eles na mesa lá, junto com você. E exatamente. Faz aí como é que é, uma sabatina lá, os dois, e bora lá, vamos entender qual foi o motivo. Porque se a gente ficar indo atrás de fofocas, de comentários, isso é o que mais tem dentro de uma empresa. Quer ver a área do cafezinho, né? Que até existe muito conversa de corredor. E existe muito vídeo de comédia sobre a hora do cafezinho, porque ali, meu amigo, rola tudo. Só que assim, a gente tem que entender que tem pessoas que têm esse perfil de falar dos outros, e são pessoas que precisam realmente ter um acompanhamento, um trabalho emocional, porque você ficar crescendo em cima de falar mal dos outros é um absurdo, sabe? Então, assim, como a Estefânia falou, eu acho que a gente precisa também avaliar o comportamental, os valores das pessoas. Tem pessoas que, como a gente já citou, se tornam grandes amigas fora da empresa também. Mas são pessoas que têm os mesmos valores, a mesma cultura. Então, a gente se aproxima de pessoas que têm os mesmos, né? Os mesmos valores são iguais. Então, assim, fora isso, no ambiente de muita educação, respeito, mas só, né? Cumprimenta, bom dia, boa tarde, boa noite, solícito no momento profissional ali, mas sem nenhum contato na vida externa, porque tem pessoas que realmente não combinam, não batem, e tudo bem. Mas ali no ambiente de trabalho é aquele profissional, porque é sobre trabalho, não é sobre pessoas, é sobre o trabalho. Então, da porta para fora... tem que saber separar bem, né? O que é você, a pessoa dentro da sua casa ou na rua, você dentro da companhia, o colaborador. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa que eu gosto de fazer, Anderson, quando eu atendo assim, os pacientes, e eles trazem, né, esse relato de, por exemplo, fulaninho não dá nem bola para mim, fulaninho fala mal de mim, que não sei o quê. Eu só pergunto assim, esse fulaninho, ele seria uma pessoa que você convidaria para sua casa? Não. Então, para que tá te incomodando, né, o que fulaninho tá te falando, entendeu? Porque assim, se é uma pessoa que você considera, que você gosta, você vai levar para sua casa, você vai querer ela ali no seu dia a dia. Agora, não é uma pessoa que você só vai ter contato ali por conta do trabalho. Para que você tá se importando, né, com o que ela tá falando, com o que ela tá fazendo, entendeu? Se desgastando porque fulano não gosta de você. Então, assim, levaria para casa? Não, então acabou. Isso aí, às vezes se reflete também naquela história, mas vai levar para o nosso líder uma fofoca, dizendo que eu... Então, assim, duas situações. Você prova quanto às entregas,
Ou se a Exato, liderança também for na mesma cultura tóxica do que essa pessoa, ela vai te mandar embora ou você perde demissão Infelizmente antes, acontece né? isso. Porque exato, assim, se a exato. liderança entra nessa vibe aí de fofoca e vai no que a pessoa está contando, em vez de chamar o colaborador, entender o que está acontecendo, liderança sem inteligência emocional, já começa por aí. Não é, sabe, tchau para essa empresa, porque você não vai ter o que Não vai você crescer. vai provar diferente, porque ele já aceitou Exato. a mentira, a fofoquinha de alguém que não deveria nem estar, né, ouvindo. Então chama a pessoa que está envolvida ali. Então, assim, a gente precisa entender se a gente é para a gente aquele ambiente ou não é. Então, não dá mais. Exato. É um ambiente tóxico, porque a liderança acredita numa fofoca de corredor, então, espera aí. Mas aí o pessoal vai dizer, mas é fácil falar na teoria, eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Mas, gente, é paralelo isso. Tu não vai pedir demissão hoje e sair da empresa. Começa a buscar algo paralelo a isso, Exato. porque não é algo que você vai Exatamente. suportar por muito mais tempo. Então, a gente precisa se Não programar, vai. se planejar, igual transição de carreira. Você não vai pedir demissão hoje para amanhã fazer uma transição de carreira. Você vai fazendo paralelamente, vai buscando conhecimento, para que quando você está pronto para o mercado, buscar uma vaga, conseguir e daí dar tchau para essa empresa. Essa situação quando você pode escolher, né, gente? Agora, quando Exato. você está demitido, aí é outra situação, a gente tem que buscar outras coisas. A primeira coisa que você tem que prezar é a sua saúde mental. Com Exatamente. certeza. Porque por vezes você gosta ali da companhia das pessoas, você acha a parte técnica bacana, mas só que quando você chega em casa, você carrega a empresa com você porque você não consegue E aí desvencilhar daqui. descarrega em casa todos os seus problemas. Aí Exato. Aí eu acho desconta que, nas eu pessoas acho que entra até erradas. eu acho que entra até uma questão, né, também, a pessoa acaba, às vezes, já fica pensando como vai ser o dia seguinte e já parece que nem quer chegar no dia seguinte, né? Quando chega Aquela nesse história de ponto, acordar e dizer, putz, tem que ir lá para aquela empresa hoje, tem que trabalhar. Super Já vivi uma situação desmotivado, dessa. entendeu? Já vivi e é exato. horrível, porque você vai assim, meu Deus, é um peso, É um peso. aquela a pior coisa, coisa que a né? gente pode fazer. É aquela coisa, se a atividade ela só te cansa, vamos falar assim, muscular, tal, mentalmente, mas você descansa, dorme, no outro dia você tá inteiro, beleza, só tá te cansando. Agora, a partir do momento que você dorme, mas você ainda tá cansado, você tá estressado, presta atenção, porque não é só um cansaço. O seu corpo está te convidando a sair daquele ambiente. O seu psicológico falou: para, meu, Uhum. chega. Não é assim que funciona. Então a gente realmente tem que prestar atenção nos Tá. sinais. Porque por Exato. vezes você já passou do limite, além do limite. E aí vem um Com burnout. certeza. Exato. Um comportamento ansioso, exato. Com E aquela certeza. história também, a gente precisa Exatamente. abordar aqui uma coisa que hoje a internet e o online nos proporciona demais, que é o empreendedorismo, gente. As pessoas às vezes entram em desespero, se sujeitam a situações, porque elas não conseguem enxergar que o seu serviço, o seu trabalho, ele pode ser oferecido online, ele pode ser oferecido para outras pessoas. Então, Com buscar certeza. empreender, a pessoa, você é bom no que você faz, existe empreendedorismo também. Então, assim, a gente precisa abrir um leque aí de opções para não viver uma vida, né, de tortura dentro de uma empresa que aquilo não está mais te fazendo bem. Então, assim, lógico, precisa ser analisado cada caso, precisa, mas a gente precisa também abrir esse olhar, sabe? Tem muita gente que pode oferecer seus serviços online, então busque fazer isso de uma forma como freelancer, né? Seja na área que for. Então, assim, a gente consegue ter umas opções enquanto você está se preparando aqui para deixar essa situação que está te esmagando, né? Porque a pessoa parece que está com uma tonelada que largaram em cima de você e tu não consegue mais carregar aquilo ali. É horrível. Com certeza. E não pense que assim, não vou ser substituído. Vai. Vai. Entendeu? Todo mundo vai. Porque É só você sair, passar um tempo, tchum, eu vai ter um preciso outro que ali a para minha poder falar. empresa rode, então assim, Vai né? ficar um Não tô mês dizendo assim com alguém que não está muito exato. habituado? Vai, mas ela daqui 2 meses, 3 está mandando ver. Então, Já tá indo Com bem, entendeu? certeza. Então, assim, vamos prezar a sua carreira, sanidade mental cuida da mesmo sua também. carreira e deixa a Exato, empresa para cuide de lá. você, porque, lógico, empresas e empresas, né? Tem algumas que Sim. sim entendem ali e tal, não vamos generalizar aqui todas, mas
Se coloque em primeiro lugar. O ambiente é tóxico, cara, o que você está fazendo aí? Né? Vamos se preparar para sair disso aí. É para isso que existem duas coisas, né? Primeiro, aquele exame lá que eles aplicam de fit cultural para você conhecer como é que Sim, funciona o ambiente da exatamente. empresa. Pesquisar mesmo, não Segundo, é só, e é você pesquisar por si só. Peraí, como é que a companhia funciona? Vamos perguntar para o colaborador que está lá dentro? Vamos fazer Glassdoor. Glassdoor no é Glassdoor? ótimo, ter lá Vamos os procurar ali comentários no desses LinkedIn? funcionários. Os ex-funcionários é melhor, ali você vê realmente. Apesar que a Exato. gente tem aquela percepção que às vezes o que é bom para um é ruim para outro. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Agora, empresas que realmente são tóxicas, a grande maioria fala mal. Então, cuidar, Exato, um olhar cuidadoso nisso tudo, né? Exato, entendeu? Às vezes abordar uma pessoa que às vezes está no LinkedIn, sabe? Dá uma. Ô Simone, tudo bem? Vamos fazer um bench, queria entender um pouco aí do teu momento. Ah, legal. E aí, me conta lá da empresa, como que tá, como que é. Claro que a Simone também, em nenhum momento ela vai falar que tá assim, tal, mas ela vai contar um pouco, e aí vai de mim também saber explorar, saber entender se o que ela tá falando faz sentido para mim ou não, né? Então. Exatamente, porque existem perfis e perfis, né? Exato. Às vezes o que ela considera tóxico, para mim, eu nem tô escutando o que o fulano tá falando. É a percepção que cada um tem, né? Sim. Eu via muito no passado, né, Simone e Stefania também, que tinha aquele tipo de profissional que ele contaminava o outro, né? Ele às vezes teve uma experiência negativa na empresa e aí ele passava toda aquela experiência negativa para aquele colaborador novo. E acabava Ainda meio que tem contaminando, né? Ainda tem, né? É o tal do círculo vicioso. Ainda a pessoa tem. vai passando, né? E não tem sentido isso. Eu acho que a gente é igual você ser criado na violência e repassar a violência. A gente tem que entender que ciclos devem ser quebrados. A gente precisa passar as coisas para os outros de uma maneira que às vezes uma real, única pessoa consegue mudar, sabe, um ambiente, mas a pessoa tem que também partir dela isso, ela tem que querer isso, porque às vezes ela entra nesse círculo e ela não consegue ver a saída, então ela só replica e vai, né? Tem dois empresas livros acabam por isso também. Com certeza. Sim. Tem dois livros que eu considero muito bacana e assim as pessoas deveriam ler, que é um que chama Modernidade Líquida, que mostra hoje muito como as coisas estão totalmente insípidas, elas não têm uma formatação real e as pessoas começam a trazer o que está no interior dela, exteriorizar para qualquer canto que ela esteja. E o segundo é Comunicação Não Violenta. É um livro pequenininho. Sim, ele bom. É muito, mas muito bacana. Exatamente para você poder aprender a ter empatia, como lidar, o que verbalizar, como verbalizar. Porque uma vez que você pensou, está no mundo das ideias. Agora, se você colocou para fora, não e volta. Até as expressões, né, gente? Expressões faciais, gestos. A gente fala isso. Não controla, às vezes, os mentorados com relação à entrevista. Então, assim, desde o recrutador até o entrevistado, que é aquela coisa que você com tem certeza. que a pessoa está assim, ó. Exato. Cara, quer dizer mais que a resposta da pessoa não está te agradando? Então, assim, mas pelo amor de Deus, a gente precisa entender que... Disfarça. O que a gente... às vezes a pessoa chega na empresa, o outro só faz assim... Pô, chegou 5 minutos atrás, a pessoa já está fuzilando o outro com o olhar Jesus. Então, assim, a gente tem que entender que nossas expressões faciais, elas falam muito, o corpo fala. Com certeza. O livro que eu li, que é muito bom, é esse, O Corpo Fala. Ele também fala todos os gestos que a gente tem. Então, assim, tudo isso está replicando a linguagem corporal, exatamente. Esse livro, O Corpo Fala, fala justamente disso. A gente passa muita informação com os nossos gestos, com as nossas expressões, com nossa maneira, a pessoa está séria, não dá um sorriso, mostra o quanto ela é introvertida. Então, assim, a gente demonstra muita coisa só com gestos e expressões faciais. Então, a gente precisa também tomar cuidado com isso, né? Porque, às vezes, você quer criar um ambiente bom, mas a tua cara não ajuda, quer dizer, é igual você chega, ela está sempre com aquela cara... Eu tinha uma colega que ela chegava de manhã, ela estava sempre mal-humorada, sabe o que eu perguntava para ela? Foi 1 ou 2? Ela olhava para mim e dizia, o quê? Limão que tu chupou? Limão. Ela ficava brava comigo.
Porque ela sempre estava com uma cara de manhã cedo, assim, aquela tipo da pessoa que de manhã cedo é muito. Aí eu perguntava, foi 1 ou 2 dela, o quê? Que limão que tu chupou hoje? Já te deu aquela pedrada. O quê? O que você tá falando? A resposta dela já foi, o quê? Eu disse, 2 limões. Foi quantos limões tu chupou hoje? 1 ou 2? Pelo azedume que tu tá. Ela ficava doida comigo. Não, porque eu ainda tentava brincar com a situação, porque chega uma hora que tu diz, meu Deus, me sabe? Só não tem o que fazer, né? Só o fato de acordar cedo já deixa a pessoa com aquela situação pesada. É bacana porque às vezes as pessoas acham que são só expressões tipo. Normal. Não, às vezes são microexpressões tipo assim. Ali, né? Só balançar a cabeça, aquela balançadinha assim. Então, sobe a sobrancelha. Era bom, gente, na época da pandemia, porque você usava máscara, assim, ninguém via muita coisa. Ninguém via, né? Se usasse óculos também, aí que não via muito. Mas para mim foi tão bom que naquela época eu quebrei um dente aqui e aquilo me ajudou muito, menino, até arrumar. Ainda bem que usamos a máscara. Olha, foi perfeito. Esses dias eu vi um candidato no LinkedIn, né? Ele estava postando que essa questão realmente de demonstrar, né, entusiasmo ali pela vaga na hora da entrevista é importante. Porque ele relatou que, assim, eu tinha as competências técnicas, eu queria a vaga, porém, no dia que eu cheguei na entrevista, eu estava tão nervoso que eu não consegui expressar que eu queria aquela oportunidade. Entendeu? Então, assim, ele ainda falou, pessoal, fiquem atentos às emoções que vocês, né, trazem ali para a entrevista. Se for o caso, já abre que tá nervoso, porque eu não falei e eu me senti prejudicado, entendeu? Mas, assim, achei bacana essa outra versão, né? Porque às vezes a gente só escuta que é o recrutador, que é o mal da história, mas achei bem legal que ele teve essa sensibilidade de entender. Né? Exato. Gente, quem tá no... Aí, ó. A Beatriz tá falando, não amava usar máscara. A gente só usava rímel, né? Não usava quase maquiagem. Nem rímel direito, né? Não, esse eu não usava, não. Não usou? Ia trabalhar, só passava o rímel no olho e a máscara. Coisa boa, nem maquiagem precisava mais. O batom nem lado bom. Você vê como tudo na vida a gente tira um lado bom. Sempre tem alguma coisa positiva, né? É aquele olhar positivo para tudo que a gente vive. Eu falo isso muito para os meus mentorados. A gente precisa... foi uma entrevista que você foi mal, mas o que tu tira de positivo? Tu aprendeu, né? Tá melhorando. Então, assim, eu falei mal aqui, então você já vai melhorar. Então, é um aprendizado. Então, tudo tem um lado positivo, gente. Se a gente parar para analisar, a gente tira coisas positivas para melhorar, para a gente, né, seguir e melhorando, sempre, sempre. Em tudo, tá? Com certeza. Sim. Com a lente certa, você consegue enxergar as coisas positivas também. Exatamente. O que te acontece. Exato. Quem tiver no chat aí quiser fazer pergunta... Fique à vontade. Vamos lá, galera. Quem quiser fazer pergunta... A gente conversa um pouquinho, né, Simone? A gente fica quieta um pouco, eu falo tanto. Podem ficar à vontade para poder perguntar o que quiser. Sim. Vou falar uma coisa que eu falo sempre para meus alunos. Esse é o momento de a gente começar a já interagir. Aí isso é bom para uma empresa. Então, assim, tudo para mim é um exercício. Eu sempre faço esse link das coisas. Eles não abrem a câmera na aula, eu digo, vamos abrir, que já é uma forma de vocês reunião, para entrevista, para uma reunião. Exatamente. Para mim, isso tudo é um exercício que vai te aprimorar, sabe? Com certeza. Uma questão que está reverberando bastante, que tem, assim, estão discutindo muito. Peraí, tem uma pergunta aqui. Zé Antônio. O Zé Antônio falou de nervosismo na entrevista. Teria alguma técnica ou dica para dar uma descontraída ou concentrar? Bacana, eu tenho uma que eu quero dar antes da Estefânia falar no lado psicológico, que é a parte... Esses dias eu fiz uma aula lá com o pessoal do curso, que às vezes a pessoa fica tão nervosa que dá branco, ela esquece. Então, assim, uma forma bacana de você fazer uma entrevista é fazer uma apresentação. Inclusive, esse dia eu descobri tal do Prezi, me apaixonei por ele,
Então, quero ver se faço uma para mim, dos meus serviços dentro. Fica mais bacana do que o PowerPoint, porque você pode fazer um caminho Não, eu tenho Zoom, assim, então, faça uma apresentação, porque aí você está vendo, você está visualizando, você está lendo algumas coisas, isso vai dando insights que você, não, com certeza não vai ser só o que está ali, você vai complementar, mas isso dá uma segurança para quem é muito nervoso, neurodivergente, então, assim, isso é algo assim, é uma ferramenta que ajuda muito. E sem contar que, como eu falei para a Stefania, eu tinha 10 perguntas para fazer para essa menina que ela me apresentou, fez a apresentação no prédio. Eu fiz 2, só sobrou 2, porque as outras ela respondeu com a apresentação. Então, assim, isso também auxilia bastante. Então, pessoas que ficam muito nervosas, utilize a apresentação, é algo assim impactante. Eu gosto muito, assim, eu fiquei acho que eu estava assim quando ela estava apresentando. Eu fiquei paralisada olhando a apresentação dela. No final, eu disse: eu vou fazer mais 2 perguntinhas só. Faltou só 2. Então, assim, é muito bacana. É uma ferramenta, eu não digo que todo mundo vai fazer, mas é uma ferramenta muito boa e que auxilia bastante, inclusive, para você desenvolver mais, porque você está vendo, está visualizando, isso dá uma segurança, tá? Agora eu vou deixar a nossa psicóloga falar. Isso eu dei uma ideia prática. Não, bacana. Simone, eu concordo, né, com essa questão da apresentação, de você já ter ali um roteiro, porém, o ideal seria você comunicar essa pessoa que você vai fazer essa apresentação, né, Exato. Ou você até mesmo falar que, por Exato, exemplo... se pode, né, Stefania? Tem gente que às vezes nem quer. Exato, entendeu? Se pode, Anderson, tá, a gente tá conversando, mas eu vou dar uma olhada aqui no meu currículo, tal. É toda essa questão de conversar. Porque uma vez já fiz entrevista com um cliente... Não fica engessado, né? Senão a pessoa fica... Exato. E o que aconteceu? O meu candidato, ele tava lendo o próprio currículo, entendeu? Então, assim, o cliente, ele viu que ele estava lendo, sabe, o próprio currículo. Então, assim, ele falou, eu não sei até que ponto ele sabe, até que ponto ele também pesquisou no o currículo é dele, né? Entendeu? Exato, entendeu? O papel então, aceita qualquer coisa. Exato. Então, se você for fazer uma apresentação, destaque os pontos importantes, né, dos projetos que você fez, das tecnologias que você usou. E uma coisa que eu sempre falo muito, José, é quando você for fazer uma entrevista, tire um tempo para estudar o seu roteiro. Não fique... em 2014 eu fui desenvolvedor Java, fiz tal coisa... Mas em 2020... mas peraí, faltou 2014 falar outra coisa. Volta, então, né? Assim, vai, volta. Tira um tempo para você treinar o seu discurso, tá? Nossa, então, assim, faz... confusa. Exato, aí, tipo, você não tá conseguindo contar a sua própria história, sabe? Então, assim, se prepare, escreva, faça ali seu roteiro. Se for fazer uma apresentação, né, peça permissão para fazer, porque, igual a gente está comentando, não são todos que vão aderir, mas se você precisar... Exato, se você precisar ler ali alguma coisa, fala que, cara, só um minutinho que eu preciso olhar aqui rapidinho, entendeu? Mas transparência, e a melhor coisa é treinar, tá, José? Então, pegue ali eu não falo nem algumas horas, tá? De preferência ali pelo menos um dia, para você memorizar aquilo que você está falando. E tem uma técnica da respiração que eu sempre falo para meus alunos 5 minutos antes, gente. Fazer a técnica da respiração, que ela dá uma tranquilidade maior, que é puxar bem o ar, segurar um tempinho, depois soltar bem devagar, soltar tudo, e fazer isso algumas vezes, durante uns 5 minutos. Isso, a respiração, gente... de ansiedade. Sabe por quê? A ansiedade, a respiração é curta. A gente não oxigena o cérebro, a gente fica... Exatamente. É uma coisa, você não faz o ciclo completo da respiração. Então, faça essa respiração profunda. Segure um pouquinho o ar nos pulmões e vá soltando bem devagar. Isso vai oxigenando todo o teu corpo. E são uns 5 minutos é suficiente. Tu vai ver a tranquilidade que tu fica. Não vou dizer que vai ficar 100% calmo, mas perto do que você estava antes, vai ficar excelente. Então, assim, todas as pessoas que eu assim, indiquei, orientei a respiração, fizeram isso, Simone, realmente. Cheguei na entrevista bem mais tranquilo. Porque a gente... É respiração, gente. Não existe nada que a respiração não melhore. Os batimentos cardíacos melhoram, tudo melhora. O nosso organismo fica melhor com uma respiração correta. Então, tire 5 minutos antes e faça essa respiração
profunda, você vai se sentir melhor. Ajuda bastante. Aí, o Exato. Mairo, ele tem uma outra pergunta aqui, ó. Para quem está entrando na área, não tem emprego algum nela, mesmo que seja ruim, vale a pena entrar em uma empresa tóxica? Essa pergunta ela é bem Polêmica. Aí complicada. depende, Polêmica. né? Depende da tua Ion? estrutura emocional, né? Exato, Você porque pode senão- aguentar. Eu acho que assim, eu tenho uma opinião minha. Eu entraria. Entraria Eu para ganhar uma também. experiência, né? E olhar Lidaria com esses mercado. conflitos, com esses problemas no dia a dia, chegaria em casa, fazia trabalho de relaxamento. Eu tenho mania de dormir ouvindo ASMR, ou então o som de chuva com trovões assim para relaxar a mente. Faria todas as Sim. técnicas possíveis para no outro dia eu voltar lá, mas eu ganharia essa experiência. E depois de uns 6 meses, ou o máximo que eu pudesse suportar, eu ia para o mercado de novo. Mas eu entraria. Eu também. Eu concordo com a sua visão, Simone. Então, assim, tem experiência, mas vai olhando o mercado também, entendeu? Porque, assim, pelo menos a base você tá tendo, entendeu? Agora, o alicerce. Então, assim, eu quero incrementar, eu quero entender, eu quero uma empresa boa, tal, mas essa não é a que eu quero construir minha carreira, mas é a que eu consegui, né? Mas, assim, não é por isso que eu consegui que eu tenho que ficar nela, né? Então, vai treinando, vai aprendendo, vai pegando todos os conhecimentos que possa aparecer na sua frente, entendeu? Converse com pessoas, né, mais sêniores aí também para te orientar. E na primeira oportunidade, ai, gente, obrigado. Consegui outra. Mas trace uma meta. Vou ficar ali 6 meses para eu pegar, assimilar o máximo que eu puder. E, sei lá, né? Vai que por um milagre da vida aí o troço melhora, tu fica na empresa. Agora, se não, tu define tua meta aí. Mas, assim, define o que você quer. Em 6 meses eu quero aprender o máximo que eu puder nessa empresa para eu ir buscando coisa melhor. E faz isso. Mas eu acho que é uma oportunidade. É uma oportunidade. Eu também concordo. Porque, assim, ó, entre você, que tem pelo menos uma experiência ali de 6 meses, e uma pessoa que ainda não tem, essa sua de 6 meses, ela ainda Faz sobressai, toda a entendeu? diferença. Com Faz certeza. a diferença. Em 6 meses, gente, olha, nesse curso que eu trabalho, eu já vi pessoas entrarem sem saber nada, fazerem o curso e em 4 meses estarem empregados. Porque, lógico, né? Se dedicou, estudou, focou. Então, assim, Exato. 6 meses, você focado ali, todo dia, durante algumas horas, aprendendo, porque você vai estar ali aprendendo, né? Também, trabalhando e aprendendo. Em 6 meses vai fazer uma diferença muito certeza. grande. Muito grande. Com certeza. Uhum. Eu queria jogar um tema polêmico aqui para a gente poder olhar o seguinte. Essa geração de hoje, eles estão levando os pais para as reuniões, entrevistas de emprego, tem discussões quentes, acaloradas no LinkedIn e outros lugares falando sobre isso. O que vocês acham? O que vocês têm a dizer? Eu não entrevisto o seu pai, a não ser que a vaga seja para ele. Né? Boa! Não é? Quem vai saber contar melhor de você é o seu pai? Então, assim, é com ele que eu tenho que fechar minha vaga. Né? Eu já sou mais assim, ó, lógico, leva para entrevista, fica esperando lá fora, não sei, exatamente. entendeu? Diferente. Diferente, sei lá, é outra realidade aqui da minha cidade, porque a minha cidade é tudo muito pequena, então vai a pé. Mas, né, não sei como que é as outras. Então, assim, é outro cenário, mas... Acompanhar é uma coisa. Participar do bate-papo da entrevista é outra história. É outra. Não tem nada a ver. Assumir o papel, né? Não faz sentido. Exato. E aí ele fica respondendo... Autônoma, né? Que pessoa autônoma está sendo criada aí? Que pessoa... Não independência essa pessoa vai ter. A gente tem que entender que as pessoas acabaram tornando os... Não digo todos, gente, não, a gente não está generalizando de forma alguma. Não, sim, mas as pessoas elas estão muito dependentes da outra com relação a tomadas de atitude. Exato. Eu não precisamos ir muito longe. A maioria das famílias hoje, o filho solteirão de 40 anos está morando com o pai e com a mãe.
Então, assim, sabe, não, é situação financeira também, mas a grande maioria é uma opção continuar ali. Comodismo. Isso. Porque eu não sou responsável pelas... Né, a pessoa estabelece uma zona de conforto. Exato. E sabe quem que é a culpa disso? Não é deles, é dos pais, tá? É dos pais que deixam assim. Eu falo por experiência própria, eu sei que isso, infelizmente, é horrível a gente falar isso, mas os pais... Por que existe homem machista? Porque a mãe educa o homem machista. Ele não vai para a cozinha lavar a louça, ele não lava uma roupa, a mãe que faz tudo, a mulher que faz tudo, daí o que quer? A mulher que faz tudo. Homem machista. E aí a gente vai condenar os homens machistas? Se a gente é a gente que cria um homem machista? Por que é só a menina que ajuda a mãe a limpar a casa, a lavar a louça? Tem que desconstruir esses processos. Exatamente, para que você possa ter então, algo diferente. É algo que as pessoas depois querem criticar, querem cobrar, mas a gente está envolvido nessa educação, né? Em todo esse processo, sabe? Então a gente precisa realmente, como tu falou, desconstruir tudo isso e reconstruir, porque senão nós vamos continuar nesse ciclo de que as pessoas que têm, né? Não, aquela história, acompanhar não tem problema algum, acho que inclusive deve, em grandes cidades, ninguém deve deixar seu filho. Você não conhecem, né? Mas exato. Assim, da porta para dentro é a pessoa e a entrevistadora, eles aguardam ele fora. Então, assim, é igual psicólogo. Psicólogo, quando você está fazendo tratamento, você não vai entrar com a sua mãe, com seu pai, você vai ser tratado individualmente, a não ser que seja uma terapia de grupo, daí é outra conversa. A gente está falando de terapia individual. Exato. O pai, aí quer que melhore o quê? A criança está com problema, o pai e a mãe querem entrar junto na terapia, não dá, né, gente? Não vai resolver. Como vai resolver? Ele vai falar o que ele tem para falar? O pai e a mãe ali? Não vai. Né? Então, assim, a gente precisa deixar eles criar pessoas autônomas, né, gente? Independentes, com personalidades, com decisões. Isso é muito complicado. Hoje, a gente observa o mal do século está sendo a depressão. E Sim. a depressão, normalmente, você observa que ela é causada por falta de inteligência emocional, que causa dependência emocional em qualquer nível de relacionamento, aonde que depois... Não se sabe o que pode acontecer. A gente vê o adulto sem controle emocional hoje é a criança que não teve atenção, que não teve... Entendeu? São pessoas assim que tiveram somente algumas necessidades sanadas, mas a parte emocional, a parte sentimental, ela foi deixada de lado. Mas assim, foi dado tudo, celular, foi dado, né? Muito fácil, a tecnologia, né? que a gente está falando aqui, exatamente, convive hoje criado pelas babás eletrônicas. Exato. YouTube, TikTok, Instagram, e aí fica ali. Já pede um tablet, né? A criança não sabe nem falar, mas já pede um tablet também. Então, assim... mas não é à toa que os donos não... Desculpa, Stephanie, pode falar. Imagina. E assim, e essas pessoas, quando for para as empresas, na primeira crítica, e aí, vai dar conta? Não vai dar conta, entendeu? E aí, como que a gente trabalha inteligência emocional se ela não teve essa inteligência emocional trabalhada lá atrás? Com os pais, com o primeiro vínculo dela, que é a família, né? Então, exatamente. Assim, ela consegue, mas vai ser um pouco mais complicado, porque ela vai ter a síndrome de Gabriela, nascer assim, crescer assim, vou morrer assim, né? Meu pai, minha mãe aceita. Levar os pais na entrevista pode isso, Galvão? Pode não, né? Pode, gente? Pode, é igual a gente tá falando. Pode. Exato. Se for bater o papo, não. Entendeu? Agora, voltando para a parte da tecnologia ali, a gente está falando por que os pais, os donos das megas empresas lá do Vale do Silício não deixam os filhos ter celular antes dos 11, 12 anos, quando eles já estão com toda a mentalidade formada. Afeta muito a parte cognitiva da criança, entendeu? É sabido que eles vão... Bom, voltamos para a história do QI menor, né, gente? Raciocínio, decisão. Entendeu? Tira da criança e da adolescência e não vai demorar para chegar aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos já estão, na Europa está assim, já proibindo as escolas. Eu não sei se é proibição total, mas eu acho que limitar um pouco isso, porque a gente não pode tirar aquilo que já está também. Não, é difícil, já está no dia a dia, mas limitar de uma maneira que aquilo preserve a saúde mental, né, das crianças e dos adolescentes, gente. Eles estão pulando muito rápido dessas etapas. Você que é psicóloga, você tem maior conhecimento ainda, né, Stefania? As meninas hoje com 12, 13 anos, eu com 12, 13 anos brincava de boneca. Então, assim,
a gente vê a diferença que é hoje. Hoje as coisas Apesar que eu tô, né, tenho uma totalmente certa avançadas. idadezinha aí, né? Mas com 12, 13 anos são mulheres maquiadas de salto, então assim, pula-se etapas demais, assim, né? E isso entra muito na vida delas. Elas veem muita gente fora, aquele mundo maravilhoso, né, do mundo online, e é bem complicado isso, porque a gente está tão deixando de passar as fases, né? Criança, adolescente, pós-adolescente. Minha filha que dizia quando eu brigava com ela, você já é uma adulta, minha filha? Não, eu sou pós-adolescente. Pós-adolescente? Pós-adolescente. Entre os 15 e 20, né? Aí quando tu quer exigir, né? Sou pós-adolescente, mas eu digo, tá, então não quer que não tem muita responsabilidade, então, né? Ela sempre tinha uma para responder. Sou pré, quando eu dizia que ela não tinha idade, eu dizia, não, mãe, eu sou pré-adolescente. Depois, quando eu cobrava, eu sou pós-adolescente. Então, Como assim? Então a resposta é eu sou adolescente, então assim, não me culpe, e é isso aí. Eu não tenho nada, não me responsabilizo por nada. Engraçado, né? Sou esperta também, meu Deus. Na verdade, eu acredito que hoje também o mal do século não é nem essa questão, né, da depressão só, não. É a questão também da comparação, né? Igual a Simone está falando, que a criança de 10 já pula para um salto e tal. Então, assim, é essa comparação, é essas influências que a criança está tendo, né? Essa imagem, essa construção de mulher, de homem, né? Então, assim, hoje, para eu ser legal, para eu ser não sei o que, eu preciso usar tal coisa, né? Eu preciso escutar tal música. Então, assim, é muito essa questão de se comparar com o outro também, né? Então, atentem aos celulares aí, pais. Quando a gente observa assim, o mundo globalizado, com a tecnologia, né, com o Google da vida, com as outras coisas, a internet e por aí vai, ele trouxe um viés bifurcado, aonde você tem muita informação tudo ao mesmo tempo. No entanto, assim, você pode usar daquela maneira. Eu posso pegar aquilo ali, crescer, me aprimorar, ou então eu posso simplesmente querer me comparar. E normalmente as pessoas vão por essa via. Comparar. Uhum. Sim. Isso Tem daí até um livro, né? Tem até um livro que fala sobre isso do Bauman, o mal-estar da pós-modernidade, né? Que ele pegou lá de Freud, né? A ideia, na verdade, acho que foi de Freud, né? Isso. E quando a gente começa a pensar nesse contexto, né? Como a gente está comentando aqui, pós-modernidade trouxe algumas coisas assim que são desastrosas, né? Positiva até um certo ponto, né? Como qualquer coisa da vida da gente, até um limite é tudo ok, tudo ótimo para o nosso crescimento, mas até que ponto, né? Porque assim, eu não sei se vocês têm contato aí com criança, mas hoje as crianças de 2 anos, elas sabem mexer no celular melhor do que um pai que, entendeu? Então, assim, o dedinho já fica assim, ó, não é do meu vídeo, não é o vídeo. E ela vai passando e o pai acha que isso é incrível, mas na verdade afeta a parte cognitiva da criança, entendeu? Nunca se teve tantas doenças de saúde mental, né, como Exato, agora. Eu acho que agora. A gente viveu outras doenças que eram, né, que a tecnologia ainda não dominava, que era sarampos e outras coisas mais, mas a gente nunca teve tanta doença de cunho mental, né, com relação à tecnologia, porque dependência, né? As pessoas não interagem. Bom, basta ver aquela cena bendita da família na mesa e todo mundo no celular. Aqui. Aquilo ali, para mim, é uma foto assim que mas daí a resposta é não, mas a gente está todo mundo jantando junto. Tá, cada um vendo alguma coisa. Jantando junto, todo mundo no seu celular, no seu mundo. Então, assim, tem muita coisa ruim disso tudo. Tem, como tu falou, os benefícios que hoje eu falo para o pessoal, a gente nunca teve tanto curso disponível na internet. Sim. Então, assim, muita coisa que a gente pode pegar um daqui, outro dali, e a gente consegue ganhar muito conhecimento com isso. Muito, muito. Isso é um benefício maravilhoso, sabe? Mas tem muita porcaria também. Mas tem muito lixo. E tem que filtrar bem, né? A pessoa não tivesse esse controle de filtrar o que é bom e o que é ruim. Não digo assistir umas coisas engraçadas, umas besterol de vez em quando, que é bom para relaxar, mas tipo,
sabe? Naquele momento de extravar. Agora, tu perder 2, 3 horas do teu dia assistindo TikTok, filminhos de TikTok e tal. Nossa Isso Senhora. é uma loucura, gente, é uma loucura. Já vi pessoas ficarem 3 horas ali, deitado na Você vai mesma ficar o posição, dia só inteiro. que, pelo amor de Deus, eu me dá um É a hora que você pega lá o seu Instagram, né, e faz ali a verificação, né, de quanto tempo você tá passando nele, quanto tempo o seu daria hoje, né, quantas horas você passa no Instagram, porque a gente acha que tem a consciência de, não, eu fiquei só só 20 uma horinha, minutinhos, só uma horinha, vai lá a hora ver. que você vai ver, Isso acho que entendeu? torna até uma prisão, né, na mente da pessoa, né? Porque a pessoa A fica pessoa fica ali todo viciada, dia, né? É né? um Com vício aquilo ali, certeza. é um É uma vício. dependência, né? Dispara gatilhos de dopamina, onde que a pessoa vai estar cada vez querendo mais. E aí vem o consumismo, aí vem tudo que está Exato. atrelado aí, né? Que é o algoritmo aí, Exato. esperto. É tudo questão, assim, de recompensa, né? Então, por exemplo, o celular apitou, nossa, eu preciso ver quem que é. Aí a recompensa fui lá e vi a mensagem ou a notificação. A cor, por que que é vermelha, né? Quando fica lá os balãozinhos, entendeu? Então, é tudo um estudo. A caixa de Skinner só mudou. A gente é o ratinho do Skinner e o celular, entendeu? Teve um filme que era assim, eu não lembro o nome agora, que as pessoas, que era uma central justamente que ficava controlando as pessoas e era justamente sobre o Instagram. Ele mostrava justamente, era tênis, então vamos lá, Black Mirror? Do Black Mirror, exatamente, do Black Mirror. Então, assim, ele não está mais dando muita atenção, bota aqui. Então, assim, eles iam justamente em cima, eu não estava interagindo muito, bora botar aqui propaganda, não sei o que ele quer ver. Exatamente. E aquilo mantinha a atenção. Então, assim, aquilo ali é uma realidade, gente, é uma realidade. É verdade, não, E assim, a questão também de leitura pelo celular, você percebe que você lê muitas vezes em F. Então, sei lá, a primeira linha aqui, beleza. Tá. Mas aí você já vai para cá, legal. No final das contas, você leu 3 linhas e não entendeu nada do conteúdo, entendeu? E vai sair discutindo como se fosse especialista. É lógico. Entendeu tudo do curso. Gente, o pessoal do chat quer fazer alguma pergunta? Ou a gente... A Beatriz agradeceu ali, né? Agora eu tô vendo aqui ela, nenhuma pergunta, pessoal, somente agradecer por esse espaço, por esse bate-papo incrível. Foi muito gratificante ouvir vocês. Nossa, obrigada. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Beatriz. Muito bom. Alguém mais aí que quiser falar alguma coisa? Ou então nós vamos partir para as considerações finais. Bom, então, já que sempre saio falando na frente, eu sou uma metida mesmo. Eu quero agradecer muito o convite. Eu adoro conversar, gente. Eu, se bobear, eu fico aqui mais 1 hora, mais 2. Então, assim, é meu isso. Assim, e estou muito feliz. Aprendi muito contigo, Stefania. É muito bom conversar com pessoa que tem, assim, né, esse conhecimento aprofundado. Aprendo muito com vocês, assim. Então, assim, um prazer enorme estar nesse projeto maravilhoso. E estamos sempre juntos. E quem precisar de mim, me encontra no LinkedIn. A gente tem para se ajudar. Eu digo que nessa vida só existe um propósito, é que a gente faça o bem para que ele volte para a gente. Então, quem faz o bem retorna, né? O bem vem, né? É o que eu diz o Estado. Obrigada, de coração. Obrigada para todos que participaram da live, tá, gente? Com certeza. Obrigado, bom, faço das suas palavras as minhas, né? Muito obrigada aí também pelo convite. Foi muito bom estar aqui, né, com vocês. Obrigada aí pelas trocas, Simone, durante, né, os dias ali nos bastidores, aos meninos também ali, né? Obrigada pelo todo o suporte. Obrigado, né, pelo pessoal que acompanhou a gente, a Bia, a Beatriz, né? Que interagiu bastante aí com a gente. Então, obrigado a todos, tá? E também, se precisarem de alguma coisa, ajuda com alguma análise de currículo, entrevista, psicólogo, fiquem à vontade para me contatar, tá? Estou aí à disposição também para a gente bater um papo aí. A gente agradeço, né, em nome da comunidade, e não percam as próximas lives, que agora nós vamos começar a abordar, principalmente também conteúdo técnico da área de TI, né? Nós vamos falar sobre multicloud, nós vamos falar sobre Kubernetes, nós vamos falar sobre técnicas para ter liderança nessa área, né? Como você ascender
na chamada Carreira em Y, ou seja, ou bacana. você vai para a parte técnica ou você vai para aquela que a gente chama de staff, aonde que você vai caminhar para a parte administrativa, né? Teremos aqui convidados muito bacanas, inclusive que serão citados em breve, que a gente vai divulgar um cronograma lá com um calendáriozinho na página, lá no LinkedIn, para que todos possam acompanhar. Agora, Henrique, você quer dizer mais alguma coisa? Eu quero agradecer a Simone aí, Stefânia, né? Mais uma vez aí pela participação e por tudo que tem contribuído aí no grupo. E é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo, de verdade. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite. Até. Tchau, tchau.